É até vinheta, mano. Essa menina, essa Abigail, não é mole não, mano. Tamo no ar. Ela botou uma vinheta de verdade. E aí, Rodrigão, tudo bem? Beleza, graças a Deus, tudo bem. Mais um podcast. Vamos trocar essa ideia aqui com o pastor maneiraço. Mas antes da gente falar o convidado, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, isso ajuda demais. Entendeu? O canal tá crescendo da forma que eu quero, bem devagar, porque quem tem 1 milhão já teve um. Eu sempre falo isso que eu aprendi. E vamos trocar uma ideia hoje, Rodrigo, com um pastor, que não é só pastor, um missionário, é um cara que tá sempre no campo, compositor de algumas músicas e um adorador. Show. Que é o meu amigo, pastor Felipe Pinel. Conheci ele através do meu amigo Samuel Messias. Nos conhecíamos já de trocar ideia e nos conhecemos no dia da gravação do Samuel lá, pessoalmente. Pastorzão Felipe é um adorador, daqui a pouco ele vai falar algumas músicas que ele tem, que alguém gravou e tal, e vai falar um pouco dos projetos missionários que ele tem, né? Que esse espaço aqui é para isso, pra gente poder divulgar o reino. Pastorzão, e aí, como é que tá? Bom demais, Maurinho. Prazer estar aqui com você, viu? Um prazer participar aqui do Viraliza Podcast. Eita. Rodrigo, prazer estar aqui contigo. Tamo aqui, junto, viu? sempre. Seja bem-vindo, quando quiser voltar, fica à vontade. Maravilha. Já vai voltar no Raiz Gospel. Não, Raiz Beleza. Gospel top. Beleza, fechada. Já quero estar aqui com você de novo, mas é um prazer, Maurinho, estar aqui com você. Você é uma referência aí para muita gente. Bênção de Deus, bênção estar aqui com você, conhecer um pouco mais desse estúdio aqui do Raiz Gospel, porque é top demais aqui. De viu? verdade, né? Top, né? De verdade. Eu te falei antes de chegar, né? Não, Maurinho falou, não, que não sei o que faz acontecer, que não sei o que. Eu quero ver se é isso tudo mesmo. Cheguei lá, Não, mais cara, do que falou. Legal, isso bacana. aqui, eu queria deixar registrado. É um presente de Deus, cara. Esse estúdio aqui é um presente de Deus, porque isso tem abençoado a vida de pessoas. E assim, gente, vou deixar bem claro. É até antiético falar o que eu vou falar. Eles não me cobram 1 centavo pra estar aqui. Entendeu? É absurdo. E assim, uma estrutura. Fantástico, fantástico. Tudo do Entendeu? bom e Então melhor. quero muito. Gratidão, cara. Não tem prazo. Aqui tem que agradecer todo dia esse cara. Rodrigo, a Tamo equipe junto, tamo dele, junto. cara. A Biga, o Hugo, todo mundo é muito top. Então, pastor, gente vamos boa. lá. E aí, meu pastor, como é que começou? Tá no Rio de Janeiro dando uma passeada? Tô aqui pregando, né? Vim pregar aqui, cantar alguns dias aqui, passar aqui, vou ficar até quarta, quinta-feira já tô em São Paulo, faço um programa lá da Mundial, televisão, e aí fica até quinta-feira, até quarta-feira. Quarta-feira aqui pregando em algumas igrejas, inclusive vou estar domingo de manhã num amigo seu, o apóstolo, né? Pastor Rafael. O apóstolo Rafael, lá em Itaboraí. Itaboraí. Itaboraí, bênção de Deus. Mas eu tô aqui atendendo a agenda, Maurinho. A gente gosta do Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Um dos poucos paulistas que gostam do Não, Rio de Janeiro. Na verdade, eu morei aqui 2 vezes, né, no Rio de Janeiro, né? E eu costumo dizer assim, o povo carioca é gente boa. Teve uma vez que eu tava em Niterói, eu morava em Niterói, né? Morava em Niterói, tava ali em Niterói, passando na rua, fui tirar uma dúvida com um rapaz, tava fazendo churrasco na porta de casa. Rapaz, como é que eu faço pra chegar aqui na primeira igreja batista de Niterói? Ele, pera aí, vem cá, entra aqui. Entrou, estavam comendo churrasco, come uma carne aí que eu vou perguntar aqui. Aí fez eu comer uma carne, deu suco pra mim e tal. Falei, rapaz, o que é isso aqui? Não, daqui a pouco a gente leva lá. Pegou, me botou dentro do carro e me levou na igreja. Carioca é isso aí, irmão. Esse tipo aí mesmo. Aqui a gente é assim. A gente Eu falei, é assim. rapaz, isso aqui não tem lugar no mundo, não tem nada parecido com isso aqui, não. É diferente lá em São Paulo, tu pede uma informação, cara. É meio assim. Ainda mais se Tô for carioca. brincando, hein, que eu tenho vários amigos paulistas, gente boa. E você tem mesmo? Tem uns amigos brother lá demais, então, pelo amor de Deus, tô brincando, hein. Ficou um período lá também, né? Muito, muito grande, trabalhei bastante lá. E assim, tem uma rincha, né? Tem uma rincha, não tem, Rodrigo? Rola. É Brasil, Argentina, São Paulo e Rio. E São Paulo é muito loucura. E tu tá dando atendendo agendas e tal. Quem é o pastor Felipe Pinel? Pastor Felipe Pinel é um pastor, filho de pastor. E geração aí de pastores aí pra trás aí. E uma vida no altar, a vida inteira no altar, né? Nasci dentro da igreja, eu aprendi muita parte social com a minha mãe, né? Minha mamãe era terrível. Eu me considero pernambucano porque eu fui com 2 anos para lá. Nasci em São Paulo, mas com 2 anos de idade. Minha criação foi toda em Pernambuco. E ali eu pude dizer que foi onde eu aprendi tudo. Inclusive, nós sabemos ali também da situação do povo, né? Muito difícil, principalmente no interior, né? Sertão. Então eu convivi muito ali. Então eu fui criado ali em Jaboatão dos Guararapes. Você deve conhecer ali aquela região ali. Fica metropolitana do Recife ali, Rodrigo. É muito boa. Mas ali foi onde nós aprendemos muita coisa, inclusive nas dificuldades ali onde a gente também desenvolveu. Mamãe, ela era aquela mulher que cuidava de gente
usuário de droga, morador de rua, Maurinho, aquelas pessoas que tinham dificuldade de relação com outras pessoas, né? Quem ninguém quer. Quem ninguém quer. Na verdade, quem ninguém quer é o que a gente quer, o que Jesus quer, né? Isso aí. E aí, minha mãe tinha um culto que eu nunca fui. Meu sonho era numa igreja que tivesse uma campanha com um tema assim, ó, culto pra amar gente. Minha mãe tinha um culto ao meio-dia do sábado que era uma campanha pra amar gente. Vem aqui pro culto do meio-dia que você vai amar gente. Traga uma marmita, traga uma cesta básica, traga alguma coisa, participe do culto com quem é morador de rua. E a nossa igreja, minha mãe saía com 5 vans, assim, ó, de autoescola. E de negócio de escola, de levar... Pegava 5 vans e levava num prédio lá em Prazeres, no bairro de Prazeres. Lotava aquelas vans de quem? Gente com cheiro de xixi, que não tava tomando banho uma semana. E lotava a igreja de mendigos. Só que minha mãe, a semana toda, ela saía nessas empresas pedindo frango para poder dar para eles. Fábrica de arroz, de feijão, de tudo que era jeito, na Ceasa. Porque ela fazia cestas para eles levarem embora todos os sábados. E lá tinha 2 banheiros na nossa igreja. Igreja Batista de Massaranduba. 2 igrejas, 2 banheiros, era masculino e feminino, com chuveiro, com tudo para quê? Para eles tomarem banho, para eles saírem depois com banho tomado, bonitinho, com a cesta básica, com uma roupa nova, ia para casa. Isso eu tô falando de 150 mendigos, 130 mendigos dentro da igreja. Só que a igreja ficava fedendo, né? E minha mãe brigava, não, liga o ar-condicionado aí. Não, mas não pode, tem que abrir a janela por causa do cheiro. Se os da noite podem, os do dia também podem. Então minha mãe brigava por ele, ela falava de filhos. Então, e ela fazia um culto? Fazia um culto para amar a gente. Eu tinha 12 anos. E ali foi onde eu comecei o meu ministério, na verdade, em entender o que é o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é amar as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus amou o mundo. Não adianta, Maurinho, você falar assim, eu quero só bênção para mim. Deus me dá vitória. Deus não vai te dar vitória. Deus não vai te dar dinheiro se esse dinheiro não for para amar aos outros, fazer pelos outros. Deus não vai fazer nada no pessoal que não sirva para o coletivo. Não adianta dizer que vai fazer só pro Rodrigo, só pro Maurinho. Não vai. Deus não vai te dar dinheiro, Maurinho, pra você ir pra Miami gastar. Não. Você pode ir pra Miami, mas antes você vai ajudar pessoas que estão aqui. Como você já tem feito. Mas ali eu aprendi, eu tinha 12 anos de idade. Eu vou te contar uma história aqui. Foi Fica aonde... à vontade, a gente tá aqui pra isso. Bom, então vamos embora. Vamos contar a história, né, Vinícius? História que não falta aqui, né? Quem tá aqui também é o Vinícius, aqui, um amigão nosso, trabalha com a gente. E nesse culto, eu gostava de jogar futebol, fui atleta de futebol também, mas ali com 12 anos de idade, eu já tocava violão. Tocava teclado um pouquinho, mas minha mãe chegava assim, vai tocar no culto do meio-dia. Eu falei, vou não, mãe, que uma hora tem que ir no futebol. Vai tocar no culto, depois vai pro futebol. Aquela mãe boazinha, né? E no beliscão rodava a gente, sabe? E aí, Rodrigo, minha mãe me fazia tocar no culto. Só que tinha um rapaz que ficava na frente. Ele tinha uma deficiência no pé, ele andava assim com deficiência. Ele já tinha ali por volta de uns 38 anos, eu tinha 12. E todo culto que eu ia tocar o violão, ele sentava no chão, na frente, que ele não conseguia sentar no banco, né? Banco de madeira. Ele sentava na frente e dizia, toca aquele hino. Qual hino? Aquele Rompendo em Fé, lembra? Rompendo em Fé. Comunidade da Zona Sul. Comunidade da Zona Sul, pastor Marcos Antônio. E aí eu cheguei e todo culto já sabia que um hino já ia ter, né? Que era o Rompendo em Fé. Então eu passei 1 ano e 8 meses tocando todos os cultos Rompendo em Fé. E eu me lembro que há pouco tempo atrás, em 2016, teve um congresso em Pernambuco. Eu fui convidado ali pela comunidade Kadosh. E nós fomos ministrar nessa comunidade. E minha mãe chegou assim, vamos ali no centro do Recife Antigo comigo. Nós fomos no centro. Quando chegou lá no centro, lá nós passamos na frente de uma ótica, uma grande ótica. Falei, nossa, que ótica grande e tal. Minha mãe entrou, né, e todo mundo, missionária Rita, pastora Rita, eu conhecia todo mundo, minha mãe é daquelas, né? E aí, minha mãe, ora por mim depois. Tá bom. Minha mãe entrou, a gente entrou assim dentro de uma sala chique, sabe? Igual que do seu estúdio, assim, sabe, Rodrigo? Bem bonito, bem chique. Aqui do Raiz Gospel. Aqui é de verdade. Não, porque aqui é chique, né? Uma mesa dessa aqui é caro, irmão. Aqui não é pouca coisa, não. Esquece. Aí minha mãe chegou lá dentro, a gente sentou e tinha uma cadeira bonita, assim, igual a do Rodrigo, assim, tinha umas outras cadeiras, a gente sentou nas outras. Daqui a pouco entra um rapaz com uma deficiência no pé, todo arrumado, chique, bonito, num blazer, tudo no Zoro. Daqui a pouco ele olha pra mim e fala assim, Dona Rita olhou pra mim e falou assim, lembra de mim? Eu, não. Rapaz, peraí. Não lembro, você é familiar, né? Passaram-se muitos anos, né? Mais de 20 anos. Não lembro ele. Lembra daquele rapaz que sentava na frente e dizia, canta Rompendo em Fé? Aí caiu a lágrima, né? Porque só de saber que ele estava vivo e saber que ele estava... Eu vou falar, você é funcionário aqui, né? Ele, não, eu sou dono. E hoje ele tem 38 óticas espalhadas no Nordeste inteiro. Caramba. Um cara que era morador de rua. Deus, ele exaltou. Porque nós não temos noção do poder de que tem amar outra pessoa.
A gratidão que nós temos que ter a Deus é porque nós podemos servir para passar na vida de pessoas e honrá-las, assim como Jesus passou, e aqueles que ele passou e abençoou condenaram ele à morte. Então, assim, nós não temos que nos preocupar com quem vai nos condenar, mas nem abençoar, porque a bênção não vem de homens, a bênção vem de Deus. Eu costumo dizer que nós estamos acostumados a ser escolhidos. Quando Deus diz assim, ó, começa a escolher. Não seja escolhido, comece a escolher, porque isso é diferente. E aí eu aprendi ali, Maurinho, com 12 anos de idade, a exercer o ministério de Cristo, né? Minha mãe sempre teve isso no coração, meu pai um grande pastor, pastor Batista há muitos anos, e ali a gente sempre engajado ali na obra de Deus. Aí onde eu ministrei, ali eu acabei indo pra música, né? Entrei de cabeça na música, eu apaixonado por música, aí eu também estava misturado com futebol, acabei viajando, vim aqui pro Botafogo de Rio de Janeiro, fiquei um tempo aqui, fui pro Sport Recife, joguei no Sport Recife, depois joguei em times do interior do estado, tudo na base, depois fui pro São Paulo, acabei jogando em alguns clubes, e aí sempre na música, sempre evangelizando, mas sempre gostei de pregar o evangelho que eu tinha aprendido com mamãe, que era o evangelho que eles não gostavam, porque antigamente o evangelho que eles gostavam era o evangelho que dava coisas, né? Ainda tem essa maneira, né? O evangelho que vai revelar o sonho passado, o que você viveu e tal. Mas ali eu falava que Jesus mudava a história, Jesus muda a história, Jesus faz milagre, faz sim, mas Jesus quer você. Ele não quer te dar só as coisas, ele quer você. Então eu aprendi esse evangelho e eu pregava esse evangelho, né? Prego até hoje esse evangelho e é um evangelho que eu creio que funciona. E aí, passando os tempos aí começou com 16 anos ali, já comecei a tocar em algumas bandas. David Quila, quando eu ia a Pernambuco, eu era guitarrista do David Quila. Legal. Pastor Cirilo, eu era guitarrista do Pastor Cirilo. Tem um cantor chamado Davi Silva, ele é um adorador. Conhece Davi Silva, né? Ele teve síndrome de Down, ele é do Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco também. Mas ele no Paraná, onde ele tem muita força. E ali eu passei a ser músico dele por muito tempo, ali acabei tocando ele com muitos anos. Aline Barros, Cassiane. Cassiane fazia nossas cruzadas. Nós tínhamos uma cruzada chamada Projeto Recuperando Vidas com Jesus, que era uma casa de recuperação. Nosso projeto era, pastor Renato, pastor Clayton Collins, era o projeto para poder arrecadar recursos para poder sustentar a casa de recuperação. E ali nós viramos um culto na rua, que acabou viralizando, como o teu Viraliza Podcast, viralizou e nós conseguimos uma carreta, fazemos culto na rua, e qualquer culto da gente na chuva, dava 10, 15 mil pessoas na rua, sem um famoso. Caramba, e vocês já faziam esse trabalho, então, que muita gente faz lá Não, hoje? A gente já fazia isso, eu tinha 16 anos de idade, eu já estava fazendo isso há algum tempo. Pastor Renato, que foi meu pastor em Pernambuco, né, pastor da Assembleia de Deus Ministério Madureira, que hoje é Braz lá, foi pastor presidente do campo, e ele fazia esse projeto social. O pastor Renato, ele é aqui do Rio de Janeiro, ele mora aqui, um dia tem que trazer ele aqui, fazer um podcast aqui também, ele é monstro. Com certeza. Ele foi comandante da Falange Vermelha do Rio de Janeiro, naquela época da Falange, aqui na Ilha Grande, lembra? E ele foi pro Nordeste. A gente lembra, né, da nossa época, né? Vocês não tem mais de 30 anos, não. Bota 30. 30 nisso aí. Só o Rodrigo eu conheço há 20. Meu Deus do céu, vocês tinham 10 anos, né? Não espalha não, Maurinho. Bota a data não, que dá problema. Mas a história é longa. E aí pronto, aí começamos as cruzadas no Nordeste. Nordeste ainda tem cruzada até hoje, né? Nosso amigo lá, o Samuel Mariano, faz cruzadas também. Entre outros pastores, pastor Léo Jaime, muitos pastores. Silas Malafaia começou a fazer cruzada, ele teve um problema com a gente lá, sabe por quê? Porque ele queria fazer cruzadas no sábado, exatamente às vezes também quando nós tínhamos a nossa cruzada. O que acontece? O pessoal não ia na cruzada, ele ia na nossa. Mas porque a nossa cruzada já tinha a parte pentecostal, o povo gostava. Nós tínhamos lá a Suelen Lima, que nos ajudava muito. Essa turma também do pentecostal que surgiu, também muita gente saiu de lá. Samuel Mariano, Suelen Lima, Marcos Antônio, toda essa turma começou com a gente lá forte, né? Aquela Te Peço Perdão, Senhor, mais uma vez. Marcos Antônio veio com essa música, estourou. Até a Kemily foi lá fazer nossas cruzadas lá por muito tempo. Mas as nossas cruzadas ela tinha 10, 15 mil pessoas e nós fizemos uma cruzada que surpreendeu. Na virada do ano, nós divulgamos do meio do ano até o final do ano. Nós vamos fazer uma virada de ano que ia ser diferente, ia ser isso 2014, 2015. Vai ser a virada de ano da história. E nós vamos fazer uma virada de ano. Isso foi na Rádio Maranata, que você conhece, né, Maurinho? A Maranata nós tínhamos 4 programas. Nas outras rádios, a Rádio Gospel também nós tínhamos 4 programas, 2 programas de TV. Então isso nós começamos a falar de casa de recuperação, ajudar a gente, ajudar pessoas. E acabou que abençoou. E na virada do ano nós ficamos surpresos que pela Polícia Militar foi constatado 90 mil pessoas, só que outros policiais disseram que tinha 140 mil pessoas. Meu Deus. No monte. Nós tínhamos um monte de Jabotão dos Guararapes, era o lugar onde a gente orava, onde nós nos reuníamos. Eles asfaltaram tudo. Por quê? Porque costumava subir gente, ele também era uma área militar.
E aí nós fizemos um culto ali com 140 mil pessoas. Pela Polícia Militar, 90 mil. Mas 90 mil já é um número bem exorbitante, né? Cidade. É uma cidade. E ali nós fizemos esse culto, foi um culto assim fora do comum. O culto começou às 6 da tarde e terminou às 6 da tarde do outro dia, sem parar. O som ali já não aguentava, que estourava uma caixa e mandava buscar outra. E assim, a coisa acontecendo. E Deus se fez presente ali. Nós, assim, só no período que eu estive ali, foram quase, que passaram pelas cruzadas, foram quase 1 milhão de pessoas, sendo 170 mil novos convertidos. Então foi um trabalho realmente onde existe uma placa hoje numa cidade, eu não vou dizer o nome da cidade, mas existe uma placa numa cidade em Pernambuco que diz assim, ó, antes do projeto Recuperando Vidas e depois do projeto Recuperando Vidas. Por quê? Porque antes do projeto era um percentual de cristãos, depois do projeto se tornou outro percentual de cristãos. Então isso foi um marco ali. Então eu participei disso tudo e eu vivi isso, né? Então minha vida no evangelho sempre foi isso, pregando há 18 anos. Foi batista, aquele batista bem tradicional? Eu fui tradicional mesmo. Na verdade, o meu nascimento foi todo batista tradicional. Meu pai, porque o batista ele tem essa veia evangelística mesmo. Os cultos que às vezes fazem no lar, essas coisas assim, né? Nós inclusive fazemos os cultos nos lares, que hoje chamam de célula. A gente já fazia isso há muitos anos, tempo, né? Isso aí. Desde a época do Fanini aqui, né? Nilson Amaral Fanini. Eu fui ovelha dele aqui, não na primeira de Niterói, que ele já tinha saído, mas aqui na segunda igreja, na Memorial. Ele foi nosso pastor lá também, quando eu vim pro Rio. E ele também ensinou muito essa parte de evangelístico em pouco tempo. Então o Batista pregava 15 minutos, trazia o que muitos não traziam em 1 hora. É verdade mesmo. Então muitas vezes o cara leva lá 1 quilo, a gente só entende 1 grama. O Batista ele pregava 15 minutos, o cara não dava uma glória no culto. É verdade. Mas saía no final do culto tudo anotado, perguntava qualquer coisa, o cara sabia tudo. Claro que eu já sou pentecostal, mas com uma raiz batista muito também, ascendente. Eu me batizei na igreja batista, fui embaixador do rei um bom tempo. Nossa. É. A minha raiz toda é batista. Que top. É bem profunda mesmo. A raiz profundaça, batistão na veia. Que top. Estou na Assembleia de Deus Vitória em Cristo hoje, mas fui batista. E a linha né? Eu me batizei na igreja batista. Eu também. Assim, na verdade, nossa raiz toda foi batista. E muitos de nós, que somos até assembleianos hoje, vamos dizer assim, veio de uma raiz batista, não tem jeito. Eu ainda sou batista, né? Deixa eu não desviou. Não desviou, Rodrigo. Sou batista Monte Oreb, pastor Paulão. Pastor Paulão, isso aí. Monte Oreb. Pastor Paulão. O Monte Oreb também não é aquela de Teresópolis, não é a mesma não. Tá. Monte Oreb Vila Nova. Pastor Paulo Roberto Ramos, pastor Paulão. A igreja que é uma das igrejas mais conhecidas, porque pastor Paulão, onde é que tu vai no Brasil, todo mundo sabe que Pastor Paulo, só não me levou lá ainda, viu? Tem que me levar. Em breve levarás. Rodrigo, tem que me levar, Rodrigo. Vambora. Resolve isso aí. Maurinho fala com o homem lá direto. Falei com ele quarta-feira. Isso, então. Pastor Paulo é meu amigo, você já é meu amigo, viu? Então, e aí esse projeto missionário foi? Aí me apaixonei. Eu vi tudo isso aí, aprendi muito com o meu pastor, na época o pastor Renato. O pastor Renato também foi batista, depois se tornou da Assembleia de Deus. Ele também foi da Casa da Bênção, aqui no Rio de Janeiro, que era muito forte, né? E aí depois ele se tornou da Assembleia de Deus em Pernambuco, ele ficou lá 22 anos lá, foi pastor-presidente, foi meu pastor-presidente. E ali a gente aprendeu muito com ele, porque ele era aquele missionário que ia, fazia. E eu apanhei muito dele, né? Apanhar mesmo, de verdade. Pegar na rua, pegar assim na camisa e falar, rapaz, você não... Vou te contar uma experiência. Uma vez eu tinha 18 anos de idade. Como aqui a gente não tem tempo, né, Rodrigo? Não, pode ficar à vontade. Vamos falar de Jesus, né? Então, teve uma vez que eu estava pertinho de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Nós íamos para Taquaritinga do Norte, que ele pregava muito. O pastor Renato é muito conhecido. E eu ministrava os louvores, ele já pregava. Naquela época... Já cantava já nessa época? Não, já tinha uma carreira assim... Eu nunca gostei desse negócio de carreira. Mas eu acabava sendo convidado, eu tinha uma agenda de 365 dias num ano no Nordeste. Eu não parava 1 minuto. Minha voz hoje eu perdi... Eu tô me tratando direto porque eu não consigo. Porque quando só canta, tá bom. Mas quando você prega e canta, aí arrebenta. E aí eu prego e canto, me arrebenta. Então assim... E eu fui ali, uma vez com o pastor Renato com 18 anos, eu fui ministrar o louvor, já tinha uma música chamada O Teu Amor, que estava conhecida ali na região. E aí eu fui lançando essa música e tal. E eu lembro que uma vez eu fui para Vitória de Santo Antão, a gente foi dentro de uma comunidade onde era uma ovelha do pastor Renato de muitos anos atrás. E a gente foi na casa dela, só que ela morava numa casa de sapê. E do lado da casa dela era toda de barro, de sacola preta, sabe? E ali nós fomos na casa dela, eu olhei na pia da cozinha dela, um monte de panela preta escura. Sabe aqueles café que fazia no coador mesmo, tal? O coador dela tava sujo, encrostado. Ela foi lá e pegou uma água quente lá do fogão de lenha, colocou dentro daquele pó e aí botou 2 xícaras assim, ó. Com licença aqui, tá, Rodrigo? Botou 2 xícaras assim, botou pra mim, botou pro pastor Renato. Só que era aquela xícara de ferro onde a borda, lembra que... Sei. Só que embaixo da borda tava tudo sujo, de pessoas que botavam a boca.
e suja ali dentro. Aí, quando eu peguei, ela deu uma pra mim e uma pro pastor Renato. Quando eu peguei, que eu vi aquilo, eu falei, não quero não, tô satisfeito. Ele olhou pra mim e falou assim, tem certeza, irmão, que você não quer, irmão? Toma esse negócio, irmão, por favor, toma. Não quero não, aquela coisa do nojinho, sabe? Não, quero não. Não, tô satisfeito. Ele pegou, tomou o dele e tomou a minha. Ele foi lá, nos despedimos, olhei pra louça dela, cheia de louça, olhei pro tanque cheio de roupa suja. Aí eu, na inocência, eu falei assim, irmã, a senhora não gosta de lavar roupa, não? Não gosta de lavar louça, Tu fez né? isso? Fiz. É. Aí ela, meu filho, até gosto, mas aqui não tem água, não chega água, não tem como a gente fazer. A água que a gente tem aqui é pra tomar. Às vezes a gente toma até banho com essa água. Aquilo ali me deu um choque, né? Ele tinha um Santana 97, aqueles que levantavam a frente. Aham. A frente dele chegava... Robocop. Robocop. Ele me pegou aqui pelo colarinho da camisa, depois que ele despediu da irmã, fingiu, eu dirigia pra ele, né? Ele pegou ele me jogou em cima do capô do carro e disse assim, nunca mais na tua vida tu faça isso. Por quê? Porque o melhor que ela tinha, o que ela juntou pra ter, foi aquele pó pra deixar o café só pra nós. Os 9 filhos dela estavam com o dedo na boca querendo tomar o café que a gente tava tomando. E você desprezou o que ela tinha de melhor pra você. Então aquilo me marcou, Maurinho. Eu sem querer te cortar, Não, fica à vontade. um amigo meu, que é de... a cidade que tem mais à frente também, acho que é a 150 quilômetros, que tem até uma Devec lá. Lá em Pernambuco? É lá em Pernambuco. Caruaru. Falou que eles fizeram um trabalho missionário, Rodrigo, e eles levaram água para tomar banho. Naqueles galões grandes, Isso. levaram água normal. Tonéis. E eles disseram que quando chegaram lá, eles ficaram todos os dias sem tomar banho. Caramba. Porque a água que eles levaram para tomar banho Era muito boa. era mais limpa, 10 vezes mais limpa do que a água que o Eita. pessoal bebia. Então eles foram e distribuíram Pra tomar. para o pessoal tomar. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, lá é muito isso. precário, né? É muito difícil, né? E ali teve um tempo também, depois disso, eu acabei ficando um tempo numa igreja, até como eu era, vamos botar assim, eu era um obreiro, né? Então eu estava em fase de desenvolvimento. E a igreja em si investia muito em mim no sentido de assumir uma igreja. E aí eu tinha que ter uma experiência no campo. Então, um pouco mais de 18 anos de idade, eu fui assumir uma igreja lá na cidade chamada Lagedo, e num lugar chamado Sítio Esperança. Apesar que tinha uma ligação com a nossa igreja, mas era de uma outra igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, lá era uma árvore a igreja. E era uma placa escrito Assembleia de Deus, e na frente uns caixotes de Ceasa. Aí você já estava na Assembleia de Deus. Já estava na Assembleia de Deus. Eu já estava na Assembleia de Deus há 2 anos. Já era ministro do louvor da Assembleia de Deus, da sede mesmo. E aí eu cheguei lá e vi os caixotes na frente. E porque a Assembleia de Deus não tinha essa mania de ministro do louvor. Batista tinha. Isso. O que acontecia? Quem era músico era missionário, era obreiro lá, limpava chão, fazia tudo na Assembleia de Deus. Foi quando eu aprendi a ser obreiro de verdade. Essa foi a diferença. Já tinha aquele estudo com a tua mãe lá atrás, né? Já tinha aprendido com a minha mãe, que eu já amava gente, já amava aquela coisa. Então, eu tinha essa raiz, eu gostava de gente. Eu abraço mendigo, fico todo fedido. Tem hora que... Ih, pastor Felipe, bota um perfume que você tá legal aqui. Eu já tinha abraçado gente na rua. Eu tenho essa mania. O Vinícius às vezes fala, Felipe, você vai pro culto, você tá dando seu blazer, tá dando sua sapa. Não, eu dou um jeito. Por quê? Porque eu tenho isso. É intrínseco nisso aí, né? Então, a gente acabou desenvolvendo isso. Mas, eu assumi essa igreja, era uma placa. A Assembleia de Deus, na frente da placa, tinha ali um monte de caixote. De Ceasa, sabe? Banco de madeira. Daqui a pouco, quando deu 4h30 da tarde. Porque o culto lá não tinha luz. Na rua não tinha luz. E eu falava, e se chover? Aí o presbítero estava comigo. Não, fica tranquilo que aqui não chove. Só uma vez por ano e é no meio do ano. Fica tranquilo. As igrejas lá eram feitas de gesso. Porque em Orobó é a cidade do gesso, onde espalha para o Brasil inteiro. Hoje tem os drywall. Antigamente era só aquela placa de gesso. Lembra? Antigamente aquela placa quadrada. Então eles construíam as igrejas de gesso, faziam o telhadinho até o chão, como essas maranatas antigamente fazia, até o chão, e passava aquelas tintas impermeabilizantes, né? Acabou. Se chovesse, não tinha o problema de estragar o gesso. Então, era assim. Inclusive, nós construímos 4 igrejas dessa forma lá, né? E aí, quando eu cheguei, quando deu 4h30 da tarde, as casas fazendo fumaça, longe, assim, na seca, eu falei, ixi, tá pegando fogo. Ixi, o que tá acontecendo? Ele, estão avisando que vai começar o culto. Um culto de doutrina às 4h30 da tarde. Meu irmão, e que a árvore era tão grande que eram 5 homens para dar a mão assim, para poder abraçar a árvore, de tão grande que era. Então eu ficava na frente para fazer sombra. E ele sentava. Até onde eu contei, tinha mais ou menos ali entre 200 e poucas pessoas. Até onde eu consegui contar. Depois eu parei e começou a ficar aquele monte. As mulheres sentavam e os homens ficavam tudo de pé. Tem uma mania que eles ficam de pé com um pé só, né? Outro pé em cima assim. E eles ficavam ali 2 horas o culto todinho, 3 horas o culto. E a adoração deles era aquela coisa linda. E eu dizia, eita. Porque pra mim, igreja, Maurinho, era som, cadeira. Pra mim, igreja era isso. Mas aquele dia eu vi que igreja não era nada disso.
É porque o que acontece? Eu vou entrar aqui num negócio aqui que eu aprendi com a vida. Nós estamos acostumados, os pastores de hoje estão acostumados a fazer culto para pessoas, quando nós temos que fazer culto para Deus. Se você faz o culto para o Senhor e as pessoas querem vir, realmente essa é a verdadeira igreja. Só que a verdadeira igreja ela está sendo dissipada. Por quê? Porque estão cada vez mais procurando coisas. Se você tem um problema de relacionamento, você vai procurar uma resposta num profeta X. Você não procura mais o pastor Paulo, o exemplo, que é pastor dele, que cuidou dele, que está lá, está na raiz. Não, ele liga para a irmã Chiquinha, para o irmão Zezinho, para pedir uma revelação do que fazer. Meu Deus do céu, a revelação está escrita, é a palavra de Deus. Toda a revelação está escrita. Eu creio, eu também sou profeta, mas assim, se eu quero uma resposta, eu vou buscar a resposta no meu pastor, que me orientou, que cuida de mim. Rodrigo, eu penso assim. Verdade. Entendeu? Então nós estamos muito preocupados em fazer culto para pessoas, quando o culto não é para pessoas, o culto é para Deus. Eu me lembro aqui no Maracanã, o filho do Billy Graham, o Franklin Graham, veio pregar. O Billy Graham veio em 88. Isso. Mas o filho dele veio em 2006 pregar aqui. Eu vim. Tinha fila em volta de um culto que não tinha revelação, um culto que não tinha nem os dons, nada, era só a palavra de Deus, pregada na sua essência. E ele conseguiu mover um estádio inteiro. No Billy Graham, ele teve que fazer 4 sessões de culto, porque era só para ser um. Ele fez 4 porque de tanta gente que tinha fora. Não tinha telão antigamente. De tanta gente que ficou do lado de fora. Então, assim, para quê? Para ele pregar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, assim, é uma coisa que a gente vê, e isso é uma coisa que mexe muito com a gente, Maurinho. Rodrigo, eu penso muito nisso. Então, eu vi a igreja ali na frente, realmente pessoas com interesse no evangelho, com interesse em saber como ia mudar a vida deles, como ser salvos. Poucas vezes eu fui em igreja que estão falando sobre salvação. Nem som tinha, né? Nem som tinha. Eu com meu violão gritando. Jesus pregava para 15 mil pessoas no 5 pães e 2 peixes. Tinham 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas, no monte, quando ele pregou. No gogó. E eu não vou pregar no gogó para não machucar a minha voz. Não tem isso não. E eu acabei começando a aprender o que era evangelho nesse período. Então, quem é o pastor Felipe? Está em construção, desenvolvendo cada vez mais o seu chamado, sem a preocupação com a mídia, mas ao mesmo tempo querendo mudar algumas coisas no sentido de o verdadeiro evangelho não precisa de mudança. Eu não preciso de algo novo, Maurinho. Eu preciso viver o que eu aprendi lá atrás. Se eu viver o que eu aprendi, é o suficiente para estar vivendo uma constante algo novo. Então hoje você colhe fruto do que você plantou lá atrás, né? Evangelismo e tal. E como é que surgiu na sua vida composição, foi justamente passar música para pessoas, outros cantores renomados gravando suas músicas? Como é que foi? Como é que surgiu isso para você? Na verdade, foi uma coisa que eu não procurei. Não busquei nada disso, né? Como eu comentei com você ontem, há 2 anos só comecei a cuidar da carreira. Mas faz 18 anos que eu atendo a agenda. E eu vivo disso, né? Uma coisa é você... eu não cobro para pregar em igreja de ninguém, nunca cobrei. Às vezes, então, é uma prefeitura, alguma coisa, aí sim. Mas igreja, eu não faço isso. Porém, a gente sustenta a nossa família dessa forma. De ir lá vendendo material, se o pastor puder ofertar na nossa vida, é uma bênção. Mas eu vou desde uma igreja de uma comunidade mais pobre que existe aqui. Ó, quantas vezes já fui na Rocinha, já fui na Vila Kennedy pregar, quantas vezes eu vi nessas comunidades e de sair de lá abençoado por ter uma palavra de troca. Ó, pastor, Deus te abençoe pela palavra que o Senhor trouxe para mim e ser abençoado. E assim, Maurinho, aonde surgiu a música? Na verdade, é uma coisa natural, sempre compus. E só que as minhas músicas, quem é daquela fase de David Keelan, Pastor Cirilo, não é aquela música para mim, para eu ser vitorioso, para eu ter coisa. Era a ti toda a glória, a ti toda a honra. Então as nossas canções eram aquelas canções de ele exaltado, o rei exaltado. Era canções... raiz mesmo. É raiz. Raiz gospel. Raiz gospel. Literalmente. Literalmente. Então a nossa linha era muito disso, né? Aclame ao Senhor, consagração. Os mais antigos, que eu gosto muito dos mais antigos, daquele... Teve um culto que um irmão teve uma oportunidade, ele não sabia ler, não sabia escrever, não sabia cantar, ele começou: a farinha da panela não pode faltar quando Deus entrar na sua vida, Então, quer dizer, ele fez aquilo ali, entrou uma atmosfera de adoração na igreja, eu só sabia falar aquilo. Então, eu vivia essas coisas, eu pude ainda viver essas coisas, onde hoje muitas vezes não acontece em qualquer lugar. No Nordeste, no Norte do Brasil, onde tem um projeto missionário, ainda você vai ver. Lá na Guiana Inglesa, você ainda vê, porque pessoas estão muito para trás. Só que ainda é muito gostoso a gente que está muito para frente ir para esses lugares para você ver como o Maurinho nasceu, onde ele começou, onde você começou, Rodrigo, onde eu comecei. É você lembrar daquela cadeira que você senta naquele banco e faz nhec, Verdade. né? E você chega ali e a pessoa pregar o evangelho.
com aquele gás, aquele amor, e depois do culto comer um biscoito com café, e todo mundo se abraçando. Hoje o culto acaba, todo mundo vai pra sua casa e vai viver sua intelectualidade. Assim, hoje nada contra a evolução das igrejas. Não, muito bom, porque isso é muito bom e tal. Mas hoje realmente a gente perdeu um pouco aquilo, né, Rodrigo, de ter relacionamento, de se relacionar com pessoas, de acabar o culto, um irmão às vezes na casa do outro, de se encontrar e tal. Isso meio que foi acabando até pela correria da vida, né? Dia, né? E pela nova visão, não é que nova visão da igreja, como é que eu vou dizer? A contextualização, de uma certa forma, né? Isso aí. Você contextualizou a internet, todas essas coisas contextualizaram e chegaram de uma outra forma. E aí como é que foi, assim? E aí o que aconteceu? Aí desse período eu comecei a compor canções, tipo, eu gostava muito de David Keelan, né? Aquela coisa, tinha muito contato naquela época. O que a gente conhece que é seu, que assim, que a gente já ouviu? tem Atrai Meu Coração, Meu Herói. Canta um pedacinho dela aí, que não dê gente. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a sua vontade, doce Espírito, meu alimento, e tantas outras, né? Derrama o teu amor, ó meu Senhor. E dentre outras... que o David Keelan gravou. O David Keelan, ele na verdade, só fiz uma parte, eu sou coautor daquela Não há ninguém como tu. Não sei se vocês já ouviram essa música. Essa daí. Não há ninguém como tu, Jesus, incomparável. Só que o David era legal porque ele fazia músicas em grupo, né, em conjunto, né? Então ali muita gente participava, né? Só que assim, quem participava eram pessoas que não sabiam nada de música, no final das contas era ele e realmente uma outra pessoa que fazia toda... Que ajeitava tudo. Ajeitava tudo, mas ele fazia sempre essa questão do divisão, porque existia muito... Igual Cirilo. Poderoso Deus, por exemplo, foi uma canção que foram muitas pessoas ali junto com ele. E essa aí foi longe. E arrebentou, Poderoso Deus. Até hoje se canta, tá na conferência agora do Thiago Brunet, que ele levou até o Samuel, tava lá, cantaram essa música, né? O Marcos também. É o tipo de música que não fica velha, não fica digamos velha. assim. Não fica. É a música Verdade. que... Agora, sabe uma música, Maurinho, que essa música não é minha, essa música eu não sei quem é o compositor exatamente dela, mas é uma música que posso dizer que eu me converti com ela. Teve um culto ecumênico, nós fizemos numa igreja onde meu pai tinha, na frente da igreja, e meu pai tinha um amigo de infância que era um padre. E esse padre cantou essa música, que é aquela assim, meu pensamento vive em você. Carlinhos Félix canta essa regravou, música. Regravou essa música. A luz do essa meu música viver. não é do Livingston Faria, não? Não, essa música é do... Na verdade, não sabem quem é o autor exatamente. Quem regravou... Desconhecido. É autor desconhecido. Mas quem gravou foi o Padre Marcelo, que não fez sucesso. Isso, mas quem gravou primeiro foi o Carlinhos Félix. Foi o Carlinhos Félix? Então, eu nem sabia Carlinhos Félix, se eu não me engano, ele gravou num disco e depois gravou ao vivo no Canecão. Foi isso um mesmo. Disco que ele fez pela MK. Até no YouTube, eu vi isso aí no YouTube. Um disco que ele fez pela MK. Carlinhos Félix, eu conheço demais, tudo, irmão. Carlinhos Félix é demais. É, pastor Carlinhos. Eu conheço tudo. O Carlinhos é demais. Ali eu ele é demais. Eu quero no dia que ele vir no Raiz Gospel, eu quero estar. Eu vou sentar aqui, quero ver quem vai me tirar daqui. Eu vou sentar aqui, eu quero ver quem vai me tirar daqui. Aqui você tá em casa, Maurinho. Não, fica à vontade. Já convidou? Tu trabalhou com ele, né? Eu cheguei a fazer algumas coisinhas com ele, assim. Trabalhou lá na Boas Novas. E vai trazer ele quando aqui? Cara, sem querer mudar o assunto. A última vez que eu vi o Carlinho, ele marcou uma reunião comigo lá no Rio Design, eu compareci, ele tava com um projeto bacana em Brasília. Mas e ele tá de lá no nunca mais perdi o contato. Mas acho que ele tá morando no Rio de novo. Não, ele tinha voltado pro Rio, tava na Barra. E aí eu perdi o contato, nunca mais nos eu falamos. vou achar o contato. Eu vou dar uma olhada lá no... E nesse dia eu quero estar aqui. vamos tá. Mas voltando lá, pastor. Então, assim, a música, na verdade, foi uma coisa natural. Eu acabava compondo, tem mais de 300 composições, assim, que são minhas, eu mesmo canto e tal. Mas são coisas, assim, que eu não colocava isso pra frente, né? Até a rádio tocava, assim, sem querer. Tinha composição que eu fazia no voz e violão, gravava num gravadorzinho, que acabava indo pra um irmão gravava e colocava na rádio. Eu falei, não, irmão, tem que gravar direito esse negócio. Então, assim, eu não era um cara muito preocupado com isso. Já foi de alguma gravadora? Na verdade, eu tive uma parceria, uma época, com a MK aqui, né? Em 2008. Acabei chegando aqui através de uma pessoa, que essa pessoa não tá mais viva hoje. Eu acabei fazendo até um trabalho com eles aqui. Um trabalho simples, assim, bem curto. Eu até levei pro Nordeste. Fiz parte de uma gravadora em Pernambuco. Não existe mais essa gravadora, era até uma parceira da Lime Records na época também. Ela não existe mais, né? Uhum. E acabei fazendo, mas assim, não era uma coisa que eu quase que eu falei uma gravadora uma vez, porque ele me deu... Ela me deu 20 mil CD
e me colocava em comunidade pra cantar. Aí você dava o CD Eu dava tudo, irmão, eu não aguentava. A pessoa chegava com R$2, ele queria que eu vendesse a 15. Eu falei, eu só tenho R$2, pastor, eu queria levar tanto seu CD. Eu, toma, leva. E os R$2, leva também. Vai. Então, quer dizer, o pastor, que era o pastor, era o dono da gravadora, falou, rapaz, eu não quero mais você aqui não, Deus me livre, some daqui. Me dá prejuízo. Só dá prejuízo. Acabei que, na verdade, com isso, eu acabei ficando... Só que eu fui muito querido por todo mundo, assim, no sentido de fazer a obra de Deus. Como eu falo, eu só fazem 2 anos que eu acabei voltando para hoje estar na mídia, buscar... Correr atrás, né? Correr atrás, não do prejuízo, mas aquilo que você falou, Maurício, no carro para mim. O que eu mais tenho de importante são as alianças com os pastores. Construídas. É o que me recebe. São os pastores que, às vezes, as pessoas que não acreditam. Às vezes eu tô aqui, ó, em casa. Falei, poxa vida, esse mês aqui eu tô com 10 agenda livre. Pera aí. Pastor, me recebe aí, eu tô parado. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Qual o dia que você tá livre? Tal dia. Vem pra cá. Quem tem aliança não fica sem agenda, nunca fica sem... quem tem relacionamento... eu tô aqui só por causa de um relacionamento de lá de trás. É verdade. Rodrigo, 20 anos de amizade. Você contou a história pra mim. E isso é legal, porque aquilo que você falou é muito mais do que dinheiro. Eu não tinha nem filho. Olha aí. É verdade. Entendeu? Então, assim, aquilo que eu tava te falando, alguns cantores não entendem que ministério é você só continua, você pode fazer sucesso, mas você chega uma hora que o sucesso ele vai acabando, mas você vai permanecer se você tiver boas alianças. Alianças. Eu aprendi até com o Armando Filho isso. Ele comentou isso uma vez comigo, eu era novo, muito novo. Ele, faça amizade com quem vai te receber a vida toda. Ele falou, isso aí é a tua carteira assinada. Ele dizia pra mim. Isso aí. Eu falei, glória a Deus. Então, eu sempre volto. Eu tenho amigos no Nordeste, eu abri o campo em São Paulo. Eu morando no Nordeste, eu atendia muitas igrejas do Brás, que hoje era Madureira, Belém. Eu não tinha barba não, né? Mesmo assim, o Zé Wellington Júnior fala assim pra mim, tira isso aí que você veio no culto. Falei, isso é verdade, tem que tirar. Não, mas aí eu vou lá, né? No culto de jovem ele me recebe assim. Só do jovem, porque você é de fora, eu vou te receber. Ele gosta de mim. E o que você acha disso, cara? Sem querer te cortar nesse negócio aí. Na verdade, cada um tem sua doutrina, é respeitável, cada um se enquadra. Vou te dar um exemplo. Estava uma vez com o meu pastor, numa praia chamada, lá em Pernambuco, em Calhetas. Só que tem muitos barquinhos. Ele gosta de mergulhar, eu gosto de mergulhar também. A gente mergulhou lá pra dentro, perto dos barcos, daqui a pouco... Sem tubarão lá, né? Não, nessa parte tem tubarão não. Agora em Boa Viagem, o chicote tá lá, viu? O pau canta. Aí, cheguei lá, tal, tô nadando, daqui a pouco... O pastor Renato é muito conhecido, né? Ele levantou a cabeça, ele é careca. E ele falou assim, ei, tudo bom? Pastor Renatinho. Eles de roupa, de vestido, as meninas de vestido. Vocês vão tomando banho? Pastor, a gente não pode ir aí, porque o nosso evangelista da igreja, ele vende coco na praia, a gente tem que ficar escondido. Mas se vocês não concordam com a igreja de vocês, sai dela e vai pra outra que concorda. Não, e o cara tava vendendo coco aonde? Na praia. Então é uma coisa de doido. Então, mas eu respeito. Não, tem que respeitar. Inclusive, quando a gente sabe se portar em qualquer igreja, né? Batista eu canto. Eu canto. Vinícius vai comigo. Eu canto de Batista a igreja que você imaginar. Tudo. Metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, tudo eu canto e prego. E prego, que é difícil. Paz e Vida. Paz e Vida, pra você ter uma ideia do pastor João Ribe, a gente vai em Paz e Vida pra pregar e cantar. Lá é difícil, né? Difícil. Universal. Eu conheço alguém que já pregou Universal, que não é da Universal? Não. Eu preguei. Eu ganhei um bispo da Universal em Osasco, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Eu tendo 16 anos, ganhei ele pra Jesus. Tinha uns Rastafari. Já contei essa história, levei pra você, né? Te levei lá, não? Não levei, não. Mas eu levei, alguém foi comigo, acho que foi o Ricardo. Ele tinha uns Rastafari, gostava de reggae. Ele tinha ali seus 25 anos. E um dia eu preguei o evangelho num caminhão chovendo, ele tava com um guarda-chuva assim, embaixo de um negocinho. Eu falei, quem quer aceitar Jesus? Ninguém nem tava prestando atenção em mim. Daqui a pouco ele vai lá na frente, eu quero. Eu fui lá, desci do palco, todo molhado, orei por ele. Aí passando, eu fui pregando lá na Praça da Sé, para um carro assim, um Chevrolet bonito, grande assim. Ele para assim de camisa branca, cruza a perna. E ele, você não é o Felipe? Eu falei assim, sou. Lembra de mim? Eu não. Nem imagino. Lembra de Santa Cruz do Capibaribe? Eu lembro, fui muito lá. Preguei muito. Ele, pois é, eu sou aquele rapaz do Rastafari que gostava de reggae, tá, todo maloqueiro, doido. Falei assim, então, eu era aquele morador de rua lá que eu aceitei Jesus. Eu puxei a fita. Eita, meu Deus do céu. É mesmo, eu sou pastor bispo de uma igreja da Universal aqui. Eu queria te levar lá pra você contar o testemunho da minha história que eu conto. Fui lá, preguei, cantei e vendi meu material mais qualquer outra igreja na vida. Nunca vi igual vendi lá, não. Mas assim, todas as igrejas assim que eu posso dizer que eu já fui bem recebido, Maurinho. Tudo que é igreja, assim, eu não tenho problema em igreja de ninguém, porque a gente respeita a doutrina. Eu te perguntei isso porque eu também sou um cara que eu transito em todas elas.
com todo o respeito do mundo, tiver que raspar a barba, a gente raspa, tiver que... Porque assim, se a pessoa, tu tá na casa da pessoa, tudo bem que ela tá te convidando, e ela sabe que você tem barba, mas, Sim. cara... Respeita a casa respeita dela, né? a casa da... eu penso dessa forma, é igual o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, então, assim, Tem que respeitar. né, todo mundo gosta de futebol, é por aí que vai. Sim, isso mesmo. Mas aí, Maurinho, é isso aí. A igreja, pra mim, é... O que aconteceu? Esse relacionamento de... Aquilo que você é bom, você é muito bom em relacionamento, né, mano? Ele é muito bom em relacionamento. Com Maurinho. certeza, aprendo com ele. Não, ele é sensacional. Mas eu acabei aprendendo um relacionamento sem querer. Acho que pelo meu pai, pela minha mãe, a humildade, que eu aprendi que a humildade te leva em qualquer lugar. Seus pais ainda estão fazendo esse trabalho Estão missionário ainda? Hoje meu pai nós temos uma igreja lá em Jaboatão dos Guararapes, num bairro chamado Carolinas, que é na E comunidade. eles estão lá ainda? Estão lá, meu pai tá lá. Meu pai tá jubilado já, né? Só que minha mãe não para, né? Minha mãe tá, ó, trabalhando forte ali. Inclusive, um tempo desse atrás, minha mãe cuida de crianças, né? Gosta muito de criança, aquela coisa, né? E um dia foi uma mulher lá na igreja lá e levou uma criança recém-nascida e deu pra minha mãe. Deu? Deu. Falou assim, olha, eu não tenho como cuidar, é pra vocês, é pra família de vocês. E nós cuidamos, hoje o Júlio tem 3 anos de idade. É mesmo, é? Todos os irmãos estão casados, todos os filhos casados, né? Só o meu irmão que voltou pra morar com a minha mãe. Mas a alegria da casa é o Júlio e a alegria do meu pai. Meu pai já tá com quase 70 anos, já 69. Caramba, que legal. Minha mãe com quase 60 ali. Mas é a alegria da casa, é a alegria deles, é a alegria da família. E eles sempre fizeram isso. Nós já tivemos tanta gente morando na nossa casa. E inclusive eu ainda tenho esse costume, recebo pessoas na minha casa, né, assim, não tem pra onde ir. Uma vez eu peguei um rapaz assim, não tinha pra onde ir. Tava sentado perto da minha casa assim, tá perdido ele? Não, pensei que eu ia pegar um trem aqui, agora não tem pra onde ir. Falei, vem aqui pra minha casa. Caramba. Botei lá em casa, dormiu lá em casa. Então, o que acontece? Não que eu indique fazer isso, mas eu tenho essas frações assim. E como é que é essa experiência no campo missionário? Campo missionário. Essa experiência de lidar com morador de rua, Sim. de lidar com pessoas que eu acho que, assim, é difícil. É muito difícil. Você tá perto de um cara que tá cheirando mal, Uhum. que tá embriagado muitas das vezes tá drogado. Como é que é essa experiência pra você? Que, pô, a gente olha você assim, é um cara, pô, né, bem arrumadinho e tal, todo cheirosinho e tal. Como é que é pra você lidar com esse tipo de coisa, assim, que é difícil? É difícil. Eu até digo que não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não. Na verdade, eu costumo dizer assim pras pessoas, né? Eu era uma pessoa que não comia quase nada, né? Tinha essas frescuras, né? Uhum. Depois que eu fui pro campo missionário, hoje eu sei que eu ia comer buchada de bode, comer sarapatel e gosto, viu? Amo, viu? Galinha guisada, tudo. E cuscuz com ovo, eu adoro essas coisas. Por quê? Eu vou explicar aqui pra você, Maurinho. Quando a gente vai pro campo missionário, é igual aquela passagem de Marcos capítulo 4. Quando Jesus está no Mar da Galileia, Jesus fala assim, vamos pro outro lado. Ele pegou pessoas profissionais de embarcação, que eram os discípulos, e falou, me levem pro outro lado. O que Jesus faz? Ele entra no barco e pega o travesseirinho dele, deita e dorme. Umas traduções dizem na polpa, outras no porão. Eu gosto do porão, que tem que descer para poder falar com Jesus. Só que eles estão indo pro barco, só que Jesus só fala, vamos pro outro lado. Ele não diz mais nada. Só que do outro lado existiam 3 regiões. Gadara, que era a Decápolis inteira, as bandas do sul e o deserto de Parã. Só 3... Opa, tem uma área e outra área. Eu só tenho medo de vir para cá, que é o deserto, que é Gadara. Gadara é lugar de demônios. Então quando que a gente sabe que a gente está no caminho? Quando a gente está na metade do caminho. Quando a gente chega na metade do caminho e o barco apontou para Gadara, eles ficaram com medo. Com muito medo. Por quê? Poxa, ali tem demônios, ninguém vai aqui, ninguém evangeliza aqui, porque aqui é um lugar perigoso. Mas o que é interessante disso tudo? Porque não era para eles ficarem nervosos e com medo, porque quem estava no barco com eles era Jesus. Quem era para ter ficado com medo foram os demônios. Como ficaram? Existem 2 tipos de tempestades. A tempestade natural e a sobrenatural. A tempestade natural é aquelas que a gente sabe lidar. Ô, Maurinho, ficou sem gasolina no seu carro. Vou ali no posto, peço uma gasolina, deixo minha identidade e pego uma gasolina emprestada. Eu fiquei sem água em casa. Vou ali e peço um galão de água emprestado na casa do Rodrigo. São tempestades naturais que a gente sabe lidar com elas. Uhum. E quais são as tempestades sobrenaturais? Aquelas que a gente não sabe lidar. É saúde, uma dificuldade que a gente não consegue saber o que fazer. Os discípulos eles eram os profissionais da embarcação, estavam na embarcação, mas não sabiam lidar com a situação da tempestade. Por quê? Os demônios fizeram aquilo acontecer porque eles estavam com medo de Jesus. Eles disseram, vamos paralisar ele, porque se ele chegar aqui, ele vai arrebentar tudo, vai evangelizar. Se pregar para um, vai viralizar o negócio aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Mas o que aconteceu? Então não vamos trazer, não. Vamos fazer de tudo para mudar a rota ou parar por ali. Só que quando eles ficaram com medo, aí, vela para lá, vela para cá, joga para não sei o quê, não deu certo. No meio da tempestade sobrenatural, qual o segredo a fazer? Descer e chamar por ele.
Eita. Desce. Chama por ele. Jesus levanta, faz assim pro mar. Vento, calma, para. Segue pra Gadara porque eu tenho um projeto ali. Quem tem um projeto em um lugar não sabe o que vai esperar ali. Jesus vai lá e para o barco. Quando para o barco, a Bíblia diz que só Jesus desce. Não relata que os discípulos descem. Para pregar o evangelho tem que descer na areia, onde vai ter problema, onde vai ter dificuldade, onde o pessoal vai te mandar embora. Uma vez eu estava pregando lá em Lagoa do Carro, em Alagoas, num caminhão. Lá ainda existe o coronelismo. Existe região ainda, tem muito ainda. Pode ter prefeito, mas quem manda é os coronéis. Tá nem aí. Nós paramos o caminhão, ele parou assim o carro, nós pregando o evangelho, ele parou o carro do lado e falou assim, ó, pode sair daqui. Não queremos vocês aqui não, desliga o som. Desligou tudo e mandou a gente embora. Aí eu fui pra casa, aí comentei isso com uma missionária da nossa igreja. Ela falou assim, porque vocês não jejuaram, não oraram, então Jesus então tava de brincadeira. Porque Jesus chegou em Gadara, tirou os demônios do homem que tava lá, coloca nos porcos, os porcos morrem, os donos dos porcos falam assim, Jesus, você não é bem-vindo aqui não, vai embora. Então, quer dizer, mandaram Jesus embora. Jesus não jejuava, não? Jesus era Deus, pô. Só que a gente vai esperar por isso, porque vai ter gente que vai receber a gente. Mas vai ter outras pessoas que não vão querer a gente ali, porque a gente vai fazer mal. Mal no sentido de fazer bem, né? Pra eles querem comandar um lugar onde eles acham que aquilo ali é do jeito deles. Mas onde Jesus entra, ele arrebenta com tudo, ele quebra tudo. Jesus ali não foi por causa de demônios. Os demônios falam, Jesus, deixa a gente na nossa região. Os demônios não querem uma pessoa, eles querem tomar conta de uma região inteira. Existem comunidades aqui no Rio onde os demônios tomam conta. Que se a gente entrasse e começasse a usar aquilo que Provérbios nos ensina, toda a graça está sobre as tuas mãos, profetize e sairá. Se a gente passa numa rua onde está tendo acidente de carro todo dia, ei, teve outro, amanhã vai ter outro, vai ter. Agora se você coloca a mão e fala assim, não vai ter mais acidente aqui, profetiza, você vai ver se vai ter. O problema é que a gente só quer usar a profecia pra nossa vida. Senhor Deus, bota dinheiro na minha conta, bota comida no meu prato, bota bênção, cura. Será que não é porque a gente é muito egoísta? É muito egoísta. Nós somos um povo egoísta, mas é por isso que Deus ama a gente. E aí, Maurinho, Jesus pisou na areia, foi lá, tirou o demônio daquele homem, os demônios, ele tira os demônios. Eu não vim falar com vocês aqui, eu vim por causa dele. Esse é o missionário. Ele vai lá, porque se fosse um pregador famoso, um cantor famoso, ia perguntar, tem quantos me esperando? Um. Tá, e qual vai ser meu cachê? Ser mandado embora. Como é que é? Você vai ser mandado de volta. Os donos dos porcos não gostaram, mas o que Jesus foi fazer lá foi mudar a história de um. Aí Jesus muda a história dele e fala assim, olha, eu vou me embora agora, estão me mandando embora. O missionário é esse, que tem que ir lá, não vai ter cama king size black, não sei das quantas, não vai ter lá picanha, não vai ter... Já passou perrengue, varão? Esse tempo agora atrás... Não, mas vai falando aí, depois tu fala eu vou contar isso aí. Vou contar isso aí. Não vai ter picanha, não vai ter cama king size, vai ter uma redezinha pra dormir ou então uma esteirazinha no chão com formiga embaixo. Entendeu? É isso. Jesus chega ali e fala assim, ó, estão me mandando embora. Eu sou Jesus, mas eu sou obediente. Eu só entro se abrirem a porta. Jesus abriu a porta só pra quem? Pra aquele ex-endemoniado. É o primeiro ex da Bíblia. Então, o que acontece? Ele sai. Só que quando ele sobe no barco, o ex-endemoniado chega para Jesus, leva eu contigo, eu quero te servir, eu fazer a obra, ser teu discípulo. Ele disse assim, não vai. Por quê? Porque eles não me querem aí, eles querem você. Mas Jesus, para hoje, para quem quer só algo novo, né? Jesus, eu não tenho estudo bíblico, eu não tenho chamada pastoral, Jesus, eu não sei nada de... Prega o que eu fiz na tua vida e você vai ver o que vai acontecer. Se você for hoje naquela região de Decápolis, ela é basicamente 99% messiânica. Começou com um cara que só ouviu falar de Jesus, que veio lá, falou com ele alguns minutos e foi embora. Mas esse é o evangelho, você passar na rua transformado, e as pessoas... Não era tu que se rasgava no meio dos túmulos, não era tu que ficava ali endemoniado, eu mesmo. E o que aconteceu contigo? É aí onde você entra. Muita gente diz assim, não, é o coach, né? O coach da igreja diz assim, não, é porque eu mudei minha vida, que eu trabalhei num trabalho novo, eu entendi o chamado, que eu tenho que abrir um negócio novo. Não, irmão. Que virou a chave. O que virou a chave pra minha vida foi... O que virou a chave na tua vida foi Jesus. Foi ele que te transformou. Só que essa disposição é pra poucos. Nada contra o coach, não. Tá? Não, eu gosto muito. Mas, por exemplo, outra coisa que o coach fala que eu não concordo. Que os coaches ensinam. Você não pode andar com... um corte aí, hein? Não precisa cortar não, que os coaches... Alguns não, que... eu tô falando que esse é um corte bom. Esse é um corte bom. Tô brincando. Não, mas vai ser bom. Por exemplo, tem muito coach que fala assim, você não pode andar com gente menor do que você. Alguns. Outros não. Você não pode andar com gente menor do que você. Porque você vai absorver o que daquela pessoa? Então Jesus tá de brincadeira. Verdade. Por quê? Porque quem inaugurou o paraíso não foi um bom. Não foi um maior do que ele, ou seja, nem da alta sociedade, foi um ladrão na cruz.
que inaugurou o Paraíso. Não foi quem estava capaz de andar com ele, não. Foi um que não tinha capacidade. O filho pródigo chega para o pai e fala, pai, não sou digno de chamar teu filho, faça com os teus empregados e pronto. O pai fala assim, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Pai, mas eu não sou digno. Mas é porque você não é digno que você tem direitos. Eita glória. Então é isso que a gente tem que entender, não é pela dignidade. Traga um anel, traga a melhor roupa, mata um bezerro cevado aí porque a gente vai fazer festa, porque o que estava morto reviveu. Ou seja, mas pai, eu não sou digno. Meu filho, aqui você não faz por dignidade, aqui você tem por herança. É diferente, só que a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Pra gente fazer o evangelho lá nos Ribeirinhos, eu tava agora, Mauri, fiquei 30 dias sem pregar. Cuidando de gente, sem entrar. A gente fala assim, poxa, como é que você pregou 30 dias? Acabei com tudo que eu tinha. Porque é uma coisa que eu tenho problema. Todo dinheiro que vem pra mim, eu acabo com ele todo na obra. Tá errado, não façam isso. Eu tenho que melhorar isso. Mas eu não aguento. Eu chego lá, tem um terreno lá, o cara quer vender o terreno lá por R$1.000. Para construir uma igreja no meio da favela, onde não vai ter recurso financeiro, onde o salário mínimo é R$300, que tem gente que acha que não é. R$300, tem gente que passa o mês inteiro para ganhar R$90. E nesses lugares é muito precário. Tem muito. Então o cara vai lá e pesca não sei quanto peixe para vender um peixe aqui pra gente, aqui, que a gente vai num restaurante, paga R$200, pagaram com ele lá R$8. R$7 num peixe de 50 quilos, 30 quilos, 20 quilos. Então não é justo. Só que o que acontece? Tem gente, Maurinho, que quer ouvir. Eu tive agora, fiquei em Roraima lá, aquela região amazônica lá tal, 30 dias, levantando igreja, cuidando de venezuelanos que moram na rua, colocando dentro da igreja. Tem um pastor chamado... Lá tem bastante venezuelano agora. 88 mil venezuelanos morando em Boa Vista e 32 mil morando nas ruas. Meu Deus. Nas ruas. Mas sabe o que acontece? Os pregadores querem ir lá para ganhar algum recurso. Olha só, eu já convidei, não vou dizer nome não, convidei 5 cantores. Trabalho com o nome, hein? Pra ir... Tô brincando. Um deles você conhece, muito bem. E eu pedi tô brincando. Tá bom, não vou falar nomes não. Eu pedi para 5 cantores... Perdão, 4 cantores e um pregador. Dos 5, só um foi, que era o mais chato, que ninguém gosta. Que falam mal e metem um pau. Esse foi lá, não me cobrou R$1. Pode falar o nome desse? Samuel Mariano. Caiu agora aí, ó, com não sei o que tá acontecendo, um monte de coisa com ele. Ele foi aí. Na boa. Foi com a banda e pagou tudo do bolso. Mas foi mesmo? Foi lá. Eu não é meu amigo, não. Não é meu amigo, não. Inclusive, tem muitos problemas. Tem que se corrigir muitas coisas. Graças a Deus. Mas ele foi na boa. Foi numa boa. Só que é evangelista. Aprendeu essa raiz. Pode ser orgulhoso, dizer que é o melhor, que ele fala que é o melhor. Um monte de coisa dos outros. Tá bom. Mas foi o único que foi. É mesmo? O único que foi. Os bonzinhos, bonitinhos, não foram. Que eu pedi. Eu ia pagar a passagem do meu bolso, hotel do meu bolso e lugar top, viu? E lá tem um Aquamac, eu ia levar pro Aquamac. Tudo. Eu só pedi pra levar. Eu ia ainda dar cachê. Eu ia pagar. O cachê que eu falei, com o que eu juntar aqui, eu junto aqui, chamo alguns empresários de farmácia, alguns amigos, junto dinheiro e abençoo. Eu não ia pedir pra ir de graça. Não, mas é porque eu tenho que pegar 2 voos, eu tenho que esperar... Se tiver conexão, eu não vou. Ah, conexão... Porque tem conexão. Não vou. Sair em Brasília, tem que esperar em Brasília 1 hora, não vou, porque ainda tem que andar mais 3 horas pra hora. Conheço um monte que não vai. Isso é verdade mesmo. Tem que ser um jatinho particular. Não Então, vem. Satanás, não vem. Se for 200 quilômetros de distância... Não vai. Não vai de van nem de ônibus. Não vai. Tem que ser jatinho. Não vai. Conheço. E o que acontece? Só que isso são coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Eu oro pelo Samuel Mariano demais. Canto música dele, oro por ele. Por quê? Foi lá. E não foi lá pra ficar em hotel, não. Pastor Felipe, eu e com a minha banda aqui tem um hotel. Não, faz o seguinte. Tem uma casa pra gente ficar aí? Tem. Pelo menos um ar-condicionado tem pra gente poder ficar com os meninos. Tem colchão? Eu falei, não, tem a cama com tudo bonitinho. Fica aqui. Ficaram lá na casa de um amigo nosso. É mesmo? Me Foi. surpreendeu isso aí. Ficou. Ele Legal. faz isso no Pará. Legal. Tá? E eu não sou amigo dele. Tá? Quer dizer, a gente foi conhecido lá quando era na infância. Que ele, inclusive, era mais compositor do que é hoje. Melhor do que é hoje. Na infância, mas a gente não tem amizade. É aquele negócio, cara. É complicado. É. E assim, ele deu. Tem que pagar os boletos dele aí, né? Que deu esse mole aí, mas me surpreendeu agora. Foi. Que você Sabe falou quanto aí, que cara. cada um da banda dele recebe? Eu conheço, porque o guitarrista é meu amigo. O batera também. R$4.600 de salário pra cada um ele paga. É mesmo, por mês. Salário fixo na carteira. Chova, pandemia, o que for. É mesmo? Fixo. Ele é um pai pra esses meninos. Tanto que tá com ele há mais de 15 anos. Tem gente lá que tá com 12 anos com ele. Legal isso aí. O que acontece? Só que a gente vai falar do quê? Não presta. Quando ele ganha lá 400 almas, claro que ele faz aquela coisa toda, aquela fantasia, mas ganha 400 almas num culto, 500 no outro. Lá no culto lá que ele foi lá, foram 370 almas pra Jesus. Foram 4.000 pessoas na rua. Gente que nunca tinha ouvido falar dele. Mas você quer saber quando uma música tá estourada, Maurinho? Isso eu sei, essa experiência. Eu até falei pro Samuel Messias, que é meu amigo. Mano, eu tava em cima do barco, dentro do rio Amazonas,
chegando já no Rio Branco. E eu ouvi um cara com um radinho pescando lá, jogando rede e contando: ainda que a figueira não floresça. Assim mesmo. Aí pronto, eu falei assim, pronto, esse cara faz sucesso. E ele tava com alguma música estourada lá, o Samuel Mariano? Já, né? Várias, né? Não, foi há pouco tempo, foi pouco 2017. Final de 2017 que ele foi lá. Ou seja, foi lá, pregou, cantou, ainda, Me deixou feliz isso daí. Entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos quem tá andando com a gente. Eu não gosto de dar nome, só dei o nome dele porque foi uma coisa boa. Ué, ele fez coisa boa, né? Coisa boa. Então assim... Quero em breve começar a falar as coisas ruins aqui também. Porque as coisas ruins viralizam mais, né? Infelizmente, né? Tô com vontade. Mas, Maurinho, ó, lá, uma vez eu fui pregar lá no Peru, que é do lado ali, né? Venezuela, Peru, tal, Guiana Inglesa. Fui pregar no Peru. Teve um pastor que chegou assim, pô, pastor Felipe, meu sonho era levar o senhor pra pregar lá e cantar e tal. Eu falei, que sonho ruim da gota, não tem coisa melhor pra sonhar, não. Aí ele falou, queria que o senhor fosse lá. Cheguei lá numa igreja de madeira, no meio dos índios. Só que eu cheguei cedo porque eles queriam fazer o almoço. Adivinha qual era o almoço? Eu falei pro Vinícius. Tem até umas fotos, não devia ter trazido pra colocar aqui. Cabeça de macaco com arroz. Eita. Era o principal prato. Aquele cérebrozinho de fora, aqueles olhinhos olhando pra você. Eu falei, vou comer, ué. Fazer o quê? Eles fizeram pra mim receber. E sabe onde eu dormi? Numa esteirazinha de madeira que rolava assim, você dormia lá. No Nordeste, o pastor Renato te conta isso aqui. Eu com ele, a gente viajou muito junto. A gente foi num lugar, já chegando em Cabrobó. Tinha lá, madrugada, a gente tinha pregado o dia todo, cansado. Eu falei, pastor, vamos parar pra ficar em um hotel aqui em Cabrobó? Vamos. Chegou lá, tinha uma barraca de madeira assim, escrito assim, ó, hotel. Aí tinha lá dentro, ó. Eu cheguei, vou lá perguntar quanto que é. Fica aqui no carro. Fui lá, de R$1 e de R$2. Eu falei, rapaz do céu. Só pra garantir a suíte presidencial de R$2, me dá o de R$2 pra 2 pessoas. Ela foi lá e deu 2 redes pra gente. 2 redes. Eu só por curiosidade, o que é de R$1? É a esteirazinha que você rola no chão e dorme aqui na frente. Aquela de palha. De palha, aquela mesmo. É aquela mesmo. E quando amanheceu o dia, olha que interessante. Sabe quem que fazia a compra pro hotelzinho dela? O jumentinho dela tinha 2 cestinhas, botava lá dentro da cestinha o pedido no mercado, botava o dinheiro, o jumentinho ia no mercado, o pessoal pegava o jumentinho e trazia a compra de volta sozinho. Eita. Então o que acontece? O missionário que eu digo não precisa ser aquele cara do campo. O Samuel Messias falou que teve com o Samuel Mariano lá, sem querer te cortar. E Samuel Messias falou que ele levou ele pra congregação Marmita lá na igreja. E deu uma marmita pra ele, pensando que Samuel Messias ia reclamar. Aí Samuel falou, irmão, sou da pista, irmão, tá doido. É dos nossos. Foi isso aí. Mas o Samuel muitas vezes ele testa, viu? Ele testa. Aí Samuel Messias falou, varão, isso aqui pra mim é um banquete. Eu tô acostumado com isso aqui. E, por exemplo, ele contou, o Samuel, quando tava lá, ele contou pra mim. Contou. Ele teve no Eliseu Virgínio, que é meu irmãozaço lá, pastor Eliseu Virgínio, é sensacional. Aí, tipo, acho que eu falei, mas Samuel, ele tava te testando, não tava testando. Mas se ele tava me testando, ele se lascou, porque eu sou disso aí, né, cara? Não, ele é dessa praia, o Samuel é dos nossos. Então, assim, mano, esse trabalho, sem querer cortar, porque bom. a gente entrou numa linha, só brinquei aqui, te cortei rapidinho com essa brincadeira pra descontrair. O que acontece? Esse trabalho missionário, né, que você falou dos mendigos e tal, é muito difícil. Qual foi, assim, a maior experiência que você teve, que marcou a tua vida, que você até hoje tem isso no teu coração? Algo que te marcou, uma pessoa, alguém, alguma coisa desse teu trabalho que você faz, que te marcou, assim, pra tua vida inteira, que eu sei que você tem são 2 filhas, Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Eu tenho um menino e 2 meninas. Mas aí assim, que marcou Eu vou a falar. história da tua vida, assim, que tu fala, que tu olha pros teus filhos e tu fala assim, poxa. Então, isso foi uma coisa... Maurinho, tive uma experiência muito chocante, eu não gosto nem de entrar nisso, mas eu vou falar. Eu costumo dizer pros meus filhos e pra quem anda comigo, eu falei, até pro Vinícius eu falo, não deixa comida no prato. Não deixa comida no prato, só pega o que você vai comer. Se deixar, não anda comigo. Uma primeira vez foi em Recife mesmo, lá em Jaboatão. Eu conheci um menino, ele tocava na igreja, ele tocava teclado comigo, eu gostava de tocar, eu ensinei ele a tocar teclado, ele tocava pandeiro. E ele morava na rua, numa lona. E toda noite, quando tinha festa na igreja, ele ficava ali rodando na igreja e tal. Ele era bem pobrezinho, ele de chinela havaiana com calçadinhos. E a mesma camisa quase sempre. E aquilo ali, eu era jovem, não tinha nem habilitação ainda nessa época. Eu tinha carro, mas não tinha habilitação. E eu falava assim, eu não posso ir pra longe, que eu tinha medo por causa de polícia e tal. E um dia, meu carro ficou na frente da igreja porque a gente ia pra um acampamento, só que eu acabei indo, mas esqueci minha carteira e voltei. E ele ficou na frente da igreja. Quando eu cheguei na frente da igreja, ele tava abrindo o saco do lixo e colocando dentro de outro saco os restantes de arroz, assim, ó. E eu vi aquilo ali, eu vi ele levando pra casa. Eu fui lá por curiosidade, ele morava num terreno baldio. Fui eu, na época, era uma namorada que eu tinha. E nós entramos dentro desse terreno, eu abri assim a lona. E ele tava pegando o arroz e misturando com o resto de comida que a gente tinha feito, osso de galinha e tal, que a gente tinha comido para ele comer. Aquilo me machucou demais.
Eu não falei nada. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, por muito tempo. E eu falei assim, todo dia ele faz isso aqui em algum lugar. E eu comecei a ver a vida dele, comecei a andar pra saber onde ele andava. E ele andava nos restaurantes buscando o fundo dos sacos pretos. Ele morava sozinho? Morava sozinho. Ele tinha 13 anos de idade. 13 anos. Eu tinha 17 anos. E 12 anos. Ele tinha 12 anos, eu tinha 17 anos. Ele furava os sacos de lixo, rasgava onde ele sentia que tinha comida e abria uma outra sacola e aquele resto entrava dentro da sacola. Ele ia lá, colocava uma outra sacola por cima para não sujar e levava para casa aquilo. Porque ele tinha vergonha de pedir. E aquilo me marcou demais. Mas assim, gente que tá perto da gente, aqui na cidade. Então, isso foi uma coisa assim que me machucou muito. E uma vez, com esse mesmo menino, eu deixei, de propósito, eu cortei um pedaço de bife, deixei metade do bife, deixei umas batatas e deixei na mesa. Fui pro banheiro e fiquei na loja. Ele foi lá e começou a comer a batata e começou a comer a carne. Pegou o prato e levou o prato lá na mulher, na garçonete. Aí ela, não, eu vou pegar. Não, toma aqui. Aí quando eu cheguei lá, já levaram tudo. Foi ele que mandou. Então, isso me marcou demais. Esse menino, o Vinícius conhece ele. Hoje, graças a ele, tá muito bem. Casou com uma promotora, tá ótimo. Oxe. E, Deus honrou. Então, assim, o que acontece? Ele foi uma experiência. Outra experiência que eu tive também foi, eu senti fome. Eu passei fome. Uma vez eu passei fome, eu tinha dinheiro para comprar, mas não tinha como ir comprar no lugar onde eu tava. E nós ficamos ali 8 dias sem comida, porque não tinha como chegar nesse lugar. Eu, mais 4 pessoas que nós fomos fazer o evangelho. Não tinha como chegar. E como é que vocês ficaram nesses dias? Nós fomos pra mata mesmo, para tentar comer alguma coisa. Pegamos palha, esquentamos palha. Lá no sertão eu aprendi uma coisa, que eles faziam biscoito com terra vermelha. Colocavam no telhado, deixavam matar os micróbios, as crianças comiam o biscoito de terra. E aí acabei que eu aprendi isso e nós testamos. Eu não gostei. Peguei um pouco de mato, fizemos ali, aquecemos uma água. Nós estávamos ilhados, não tinha como sair, tudo cheio de lama, não tinha como passar, não tinha como sair daquele lugar. Tínhamos dinheiro, mas não tinha como ir. Ficamos 8 dias sem nada para comer, literalmente nada para comer. E aí nós nos viramos com o que tínhamos ali, o que era? Mato, negócio de madeira. Então ali, isso foi uma experiência marcante para mim, sabe, mano? Pessoal. Agora eu tive várias outras marcantes. Eu vi uma família inteira morrendo de fome. Quando eu cheguei estavam os 4. Um filho no colo de um pai, magro, o pai tinha 35 quilos. O filho morto lá, isso lá no sertão de Pernambuco. Nós íamos levar comida. Só que o que aconteceu? Nós falamos, não, semana que vem a gente leva. E aí, nesse período aí não deu tempo de chegar. E quando nós chegamos na casa, que não tinha acesso nenhum, nós tínhamos que parar o carro e andar 6 quilômetros a pé. Que nós andávamos, inclusive levamos bicicleta até para levar as coisas. E quando nós chegamos lá, estava duro o pai, a mãe, um filho do meio. Quando chegamos lá, o filho tinha acabado de morrer. Assim, coisa de um dia, a gente sabia, porque ainda estava quente ainda o corpo. Os outros já estavam em decomposição, pra você ter uma ideia. Nós chegamos, não tinha comida para essas pessoas. Então foram coisas assim que eu valorizo muito a comida. Eu não gosto de ir em restaurante, sinceramente, onde as pessoas deixam comida. Aquilo me dá uma aflição. Eu tenho uma sina com isso. Por quê? Porque eu já passei por isso e já vi pessoas morrendo por causa de comida. Então, hoje o meu espírito missionário muito nessa área de comida. Tanto que quando eu vou de carro, o pastor Renato mesmo, ele sai daqui para pregar em Pernambuco, ele não vai de avião, ele vai de carro. Eu já fui de Pernambuco, Fortaleza para São Paulo, já centenas, vou falar centenas porque foi mais de 100 vezes. De carro, porque eu encho o carro de cesta básica quando estou passando na Bahia, aquelas pessoas que tampam a estrada, não sei se você já falou de carro. Eu já vi isso aí, eu já vi. E a gente joga uma moedinha para eles, não, eu paro o carro e falo, olha, uma cesta básica para você, não sei o quê. Nossa, eles choram. Eles choram. Porque é uma área perigosa, tem muito assalto, então ninguém quer parar. Acham que eles vão roubar, não são eles que roubam. Eles vendem até bichos, arara, essas coisas, até o Ibama pega isso. Mas eles jogam moedinha pra sobreviver. Quando você desce na casa deles, que é ali perto da estrada. Eles vão tapando o buraco. Vão tapando o buraco com areia, sabe, Rodrigo? Uhum. Então, são coisas como essa que eu acabei vendo e Deus começou a mexer comigo nesse sentido. Porque são pessoas só quem tá ali pra entender isso, né? É verdade, Maurício. O que acontece, Maurinho? Existem situações e situações aí de milhares de pessoas. Mas eu por exemplo, estou em Roraima. Eu vou pregar em Roraima. Lá só tem 12 cidades. Só. Eu acho que são só 12. Eu acho que não vou me confirmar, mas eu acho que são 12 cidades apenas. Só que no meio das cidades tem pessoas, só que lá tem plantação, dá para plantar. Só que para plantar tem que ter semente. Não é verdade? Tem gente que está disposto para trabalhar. Eles querem trabalhar. E não tem o que trabalhar. Não tem matéria-prima. Não tem matéria-prima, não tem indústria. Só que eles só vivem do governo. Lá eles chamam a cidade do contra-cheque.
Porque as pessoas só vivem de trabalhar para o governo. A prefeitura. Para a prefeitura, para o governo do estado e tal. Então, essas pessoas só vivem de lá. E quem trabalha para o governo vive muito bem. Mas para quem não trabalha, trabalha para essas que trabalham no governo. Ou é empregado doméstico, ou é jardineiro, ou tem um comércio, uma barraquinha para vender sanduíche. Isso na capital. Mas no interior não é assim. Quando você vai chegando, pronto, lá perto de Caracaraí, que é a segunda cidade maior lá, que tem 40 mil habitantes, eu acho que é isso, 30 mil habitantes. Você vai chegando ali, por exemplo, tem pessoas que querem emprego, querem trabalhar, querem passar o dia todo trabalhando por comida. Sabe o que é trabalhar por comida? Os venezuelanos estão morando lá trabalhando por comida. E olha o que eu tô falando. O governador que morreu agora lá em Roraima, lá, no último governo que ele ia ser inclusive eleito, ele morreu de infarto. O Delmiro, uma coisa assim. Homem de Deus. Ele ajudou muita gente. O jardineiro dele era um cardiologista na Venezuela. Meu Deus, é mesmo? Sabe quem socorreu ele? A tecnologia é tão avançada na Venezuela, na parte de medicina, que o Brasil não chega. Ele pegou, na hora que ele teve um infarto na casa dele, para o SAMU chegar lá, demorava 4 horas para chegar. Ele pegou a bomba do aquário, abriu ele aqui, colocou dentro da veia aqui, fez um negócio lá para ele manter ele vivo, até chegar na Unimed. Então nós temos pessoas de alta capacidade lá, mas... Estão morando na rua. Morando na rua. E você tem ido fazer evangelismo com esse pessoal da Venezuela que está chegando, tipo assim, esses imigrantes, né? Isso, exatamente. Chegando da Venezuela lá... E nós só cuidamos deles, na verdade. Hoje o público mais necessitado é o venezuelano. Mas a mídia não mostra isso. Não, né? não mostra porque... Mas só que algumas mídias já mostraram quando foi interessante. É. Hoje não é mais interessante. Mas o que acontece? Aí o Bolsonaro, né? Assim, eu não sou um cara partidário, nada. Mas o presidente Bolsonaro foi lá e conseguiu um monte de tenda, conseguiu muitas coisas. Mas por uma questão política, tiraram algumas, deixaram outras lá e falaram assim, olha, isso aqui é o que o Bolsonaro mandou. E tá muito brabo lá? Muito. Ó, todos os sábados e domingos nós fazemos um trabalho social nas ruas para levar comida para as crianças venezuelanas. Tem algumas pessoas que vão dormir lá na igreja, porque tem gente que acha que igreja só é para fazer culto. Lá não, a nossa igreja lá que nós levantamos junto com o missionário Marquinhos é uma igreja que não precisa nem de placa. É uma não igreja tem placa, então? Não, tem a placa que Deus é fiel, que era de um outro ministério, mas nós usamos esse nome aí porque tem que ter, senão a prefeitura fecha. Uhum. Mas nós não usamos placas de igreja. Nós fazemos festa para criança, fazemos tudo ali dentro com recursos daqui. Nossa, eu vendo material nas igrejas, o Vinícius vê. Eu vendo material para as igrejas, falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que mandar esse recurso aqui para algum lugar. E mando. Pouca gente sabe disso, pouca gente sabe. Mas a gente faz o quê? A gente paga salário de pessoas que estão no campo. A Felipe é uma igreja? Não, sou eu. Eu que faço isso. E você sustenta quantos missionários? Hoje nós somos só apenas 2, mas já fomos 4. Já sustentamos 4 pessoas. Só que, por exemplo, a pessoa lá, o custo de vida é muito barato. O Marquinhos, graças a Deus, hoje, ele tem basicamente 4 pessoas que ajudam, que eu pedi, que são 3 de São Paulo e uma do estado de Roraima mesmo. Que hoje, mas o salário dele, basicamente, lá, ganhar hoje lá R$1.500, lá vive muito bem. Então, hoje, por exemplo, quando eles não faziam, quem fazia era eu. Hoje nós temos um missionário hoje em Minas Gerais, que eu ajudo, e o missionário lá no sertão de Pernambuco, que nós ajudamos também. Mas como que o Felipe ajuda isso se não tem salário? Com venda de materiais. Eu vou na igreja, vendo material. Você vai e tal. E levo lá. Depois, não sei se tem como colocar aqui depois, aqui, se colocar lá Inimigos da Fome, que é o nosso projeto lá, você vai ver. Legal. Hoje vai pessoas... dar um jeito, vai deixar anotado aí, a gente vai tentar colocar. É muito interessante. Inimigos da Fome. Nós também temos o Desperta Pernambuco, que é o despertar no sentido de você tem 1 quilo de arroz sobrando, não vai usar, não deixa estragar atrás para alguém. Então isso a gente faz para abençoar vidas e famílias. No estado de São Paulo, existiu na pandemia, agora eu fiz um projeto chamado Cesta Básica para um Pastor. Eu fiz isso aí, foi Cesta Básica para um Pastor. Na pandemia, eu engordei 10 quilos na pandemia. Eita. Por quê? Ficou em casa? Eu falei, não, é porque eu nunca comi tão bem na minha vida, eu nunca vivi tão bem, sendo que eu vivo, não tenho igreja, não tenho nada. Olha só, eu estou fazendo uma live aqui, o Vinícius já trabalhava comigo. Fazendo uma live, tinha que pagar ele também. Tava fazendo uma live e falei, Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Chegou um dono de uma imobiliária e falou assim para mim assim, Pastor Felipe, Deus me tocou aqui, ó, na pandemia não vai faltar nada para você. Vou pagar teu aluguel, vou te mandar, vou pagar aluguel até quando você quiser. Falou isso para mim, eu falei, não. Quando deu outubro, que minhas agendas voltaram, foi difícil. Eu falei, irmão, não precisa mais. Se você quiser fazer agora, você vai fazer pro campo missionário. E até hoje ele faz. Até salário na Vinícius, ele pagou do Vinícius. Pagou o salário do Vinícius. E outra coisa, os pastores, foi onde eu vi a igreja de verdade. A igreja chegou e começou a mandar todo dia na minha casa. Cesta básica, comida, Danone para minhas filhas, tudo. Muita gente ajudou muita gente também com isso daí. Muita gente
Até pra quem era da itinerância, cara. Eu sei de Muito. histórias assim, Muito. na pandemia, que foi brabo, né, O gente? próprio Silas Malafaia fez por muitos de Abençoou nós. muita muitos gente, de nós. muita gente. Então, só que é o seguinte, muitos falam, eu gosto da igreja de antigamente. Não, eu gostei dessa, que me socorreu, que socorreu. E lá minha casa, chegava na minha garagem, Volte e meia, um pastor me ligava mandando eu mandar o número da conta pra me pra abençoar. poder abençoar. Lá, ó, Rodrigo, o que aconteceu? Lá na minha garagem, às vezes eu não tinha como estacionar. Tenho duas garagens para 2 carros. Tinha que deixar um carro fora. Por quê? Porque tanta cesta básica que chegava pra mim. Eu pegava e falava assim, ó, cesta básica pra um pastor. Aí eu fui em Jarinu, socorri pastores em Jarinu, aonde é muito difícil. São Paulo também tem lugares muito difíceis no interior. Em Araras tem muito tempo, né? Tem lugares muito pobres. Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista. Nós levávamos cesta básica na zona leste de São Paulo para pastores que não tinham. Pastor dentro de uma comunidade. Tem igreja que ganha R$500 por mês, não paga nem as contas. Tá ali pela fé mesmo. Pela fé, pelo amor à pelo obra amor de à Deus. obra mesmo, é isso aí. Não é amor às condições, é amor à obra de Deus. Então, por exemplo, essas pessoas foram socorridas. Eu não sou contra a pessoa abrir uma igreja, aqui, por Não, exemplo, aqui de no Rio jeito de Janeiro, na Barra, no Recreio. Uhum. Não sou contra, não. Mas essas igrejas têm que usar os recursos também isso para aí. abençoar as igrejas É que não isso têm. aí, eu penso dessa forma. Ou então levantar obreiros, pastores que vão para lugares restritos. Eu mandei uma carta uma vez, eu vou muito a ADVEC, eu amo as ADVEC, amo muito, eu acho que é a igreja Inclusive, referência no Brasil. tem muita DEVEC dentro da comunidade ali, Isso que eu ia Complexo falar. da Penha. Isso que eu ia falar. Muita Eu gente- sei porque eu já fui. Não, eu ia falar aqui agora. Tem muita gente que acha que a ADVEC só é aquela igrejona. Não, irmão. Nada, irmão. Eu fui. Eu prego nessas ADVEC tudo aí. Eu vou te falar algumas aqui, Rua 100, Rua 12, É mesmo. Agora, Morro da Fé. eu vou usar o teu Eu já fui em podcast. todas elas. Eu quero falar no teu podcast aqui, Maurinho. Rodrigo, eu tô aqui no Raiz Fica à Gospel vontade. também. Posso falar à vontade? Fica à Fica à vontade. vontade. Eu queria fazer um pedido do pastor Silas Malafaia. Que ele é um Você querido. pode chegar até ele, hein? Não, eu quero que chegue mesmo. Pastor Silas, abre uma igreja. Eu amo sua igreja, pastor Silas. Amo o senhor. Já tive com o senhor várias vezes cantando e o senhor pregando. Várias vezes. Inclusive Pernambuco, Várzea Paulista, Bahia. Eu queria fazer um pedido. Abre uma DEVEC em Roraima, em Boa Vista. E eu acho que não tá longe, não, hein? Não tá difícil. Eu sei que tem, parece que Manaus já tem. Não, e já tá. Esse ano. Nós esse temos ano- que abrir em Boa Vista, a capital do Brasil, porque lá não tem. E eu posso falar pra você, é uma igreja de referência onde todo mundo te ama, pastor Silas. Abre lá. Você vai chegar até ele, hein? Já falei com o pastor Cris, já falei com um monte de pastor Antônio, já falei com um monte de pastor. Tem que abrir uma. Falei com o pastor Raul, já falei até com o Leilton aqui de Cabo Sul, a família, o Alessandro, né? Uhum. Falei, abre lá. Ele falou, pastor, mas tem que pastor Silas, tem que abrir uma lá, porque lá tá precisando de vocês. Lá em. Boa Vista, Roraima. É uma cidade muito boa, onde muita gente quer fazer a obra de Deus, mas está fazendo do jeito errado. Então, pra você ter uma ideia, lá eu sou muito conhecido. Lá só tem uma igreja que manda, que é a Assembleia de Deus. Pastor Isamar, que é meu amigo, um querido, ajuda muita gente, trabalho missionário muito pesado. Tem 430 igrejas lá. Só que é só ele. Então nós precisamos de uma visão diferente. Pastor Silas, desculpa, mas uma das melhores visões do Brasil hoje é do nosso querido amigo Não é pastor porque é meu Silas pastor, Malafaia. não, mas é uma das mais Mas é. referências do Eu Brasil. tive na vigília lá com o pastor Silas, o Fernandinho também esteve lá. E eu falo pra você, é uma visão fora do comum. O pastor Silas É sensacional. é sensacional. Então, missão pra mim, Maurinho, missão é... A gente se faz missão, Rodrigo, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que ofertam para manter o campo missionário com o nome de Jesus ativo. Quando a gente fala, vamos parar de pregar lá porque já pregou demais, só que vai acabar uma geração e vai vir uma outra geração. Então, por isso que isso nunca acaba. Sabe o que é você ir num lugar e a pessoa, você fala assim, conhece Jesus? Ele... Hã? Não. Porque lá também tem muita idolatria também, muito, não é? tem muito. Ainda é um pouco, né? Eu posso dizer por que tem uma idolatria, por causa dos índios. Os índios, eles acreditam muito na natureza, muito nos poderes dos deuses ali, daquela de oferendas, né? E então eles acreditam muito nisso. Então, o nome de Jesus, tem um pastor chamado pastor Temerson, que ele é um canadense. Ele foi o primeiro pastor a entrar, batista também. Ele foi o primeiro pastor a entrar numa tribo canibal. Uma tribo canibal. Eu não vou falar o nome da tribo aqui não, porque na verdade eles não são canibais. Fazem uma coisa assim, dizendo que existe e tal. Eles não gostam de ter relação com brancos. E quando um branco vai lá sem ser chamado, eles matam e comem a carne dele, mas não para se alimentar, para mostrar que quem manda são eles. Entendi. Mas o pastor acho que é Termerson com H, uma coisa assim. Termerson, sei lá. Mas esse pastor canadense foi até o Rio entregar presentes. Como não tinha leitura, ele conseguiu um contato com uma pessoa, trouxe essa pessoa, ensinou português direito. Ela foi lá e fizeram uma tradução da Bíblia única, uma Bíblia única para a tribo. Pra tribo. E ele ensinava.
Isso se passaram 30 anos ensinando a Bíblia lá dentro. Ele esperou 30 anos para entrar dentro de uma tribo e ser convidado, quando começou a ter conversão naquele lugar. E aí o pastor Temerson, ele morando ali, já nos Ribeirinhos, 30 anos morando ali, falava português melhor que a gente. Muita gente que faz um trabalho bonito, maravilhoso. Né? Você deve ter visto já muita coisa. Eu tive uma agora, quando eu tive chegando lá. Nós paramos em um lugar, eu tive um encontro com um rapaz, ele não é pastor, ele é só evangélico. Ele fazia um trabalho, Maurinho, olha que coisa fantástica, Maurinho, isso é uma coisa que eu fiquei abismado. Ele faz um trabalho com milho. Milho? Milho. Veja o trabalho que ele faz. O milho ele serve para tudo, para fazer óleo, para comer, para a espiga para você construir, faz até bloco com milho. Ele começou a entrar em tribos com milho, lá tem muito milho, e ele começou a levar saca de milho para dar de presente. A estratégia que ele levou. E ele começou a ensinar as pessoas, em vez de construir a casa de palha, de saco, ele começou a ensinar a construir com milho. Sabugo de milho. Sabugo de milho. Eu falei, rapaz, que doideira. Quando eu cheguei lá, fiquei doido porque as construções eram tudo de milho. Só que são duras, são fortes, não caem, não quebram. Eu falei, como é que é isso? Isso aqui é uma estratégia que Deus me deu para abençoar essas pessoas e trazer para Cristo. De Deus, né? De usar pessoas. Maurinho, né? A tribo tem 4.000 pessoas. É uma tribo que é uma raiz dos macuxis. Não é macuxi, é uma raiz. De caboclos misturado com macuxi. Macuxi é uma grande tribo que tem lá. Então, é uma raiz. São 4.000 habitantes. De 4.000 habitantes, hoje, eles são 4.000 cristãos evangélicos protestantes. Através desse Por causa desse rapaz. Esse rapaz ganhou 4.000 pessoas em 4 anos. Vai para 5 anos agora. Então, são coisas que a gente pode fazer. Não faz, Rodrigo. Verdade. Maurinho, não e às fazemos. vezes, a minha esposa tá um tempo já, a gente tá até vendo isso, para arrumar uma conta no PayPal, para mandar, tipo, R$50 para poder, num lugar aí, para poder, tipo assim, lá, R$50 dá para fazer tipo, uma compra de um mês. Sabe quanto custa uma criança por mês? Vou falar aqui, ó, para quem quiser ajudar aí. Uma criança, até o Juliano Som tá com esse projeto no Piauí. Para você sustentar uma criança nossa ou lá no Juliano Som, R$54 por mês. Isso. O Juliano Som faz um trabalho abrindo poços artesianos. Isso, também né? faz. Só que lá é outra coisa. Aqui para abrir poço, aqui você gasta 10 metros, você já tem um poço. Lá são 400 metros, 300, 200 metros. E se eu não me engano, é R$25 mil para tu cavar um poço. Pra cavar um poço. Sabia, Rodrigo? É exatamente isso. O pastor Silas, ele tá fazendo esse trabalho lá perto de Caruaru. Depois de Caruaru, assim, é 25 mil já no sertão mesmo, já no sertão. É R$25 mil para tu cavar um poço. Lá perto de Toritama, daquela região para cima. Mas é R$25 mil mesmo. Ou então você compra carro-pipa para levar água. Só que é muito mais caro você contratar carro-pipa em cima de carro-pipa. Então o que acontece? Hoje, nós temos ali um fator predominante. O Juliano Som, por exemplo, ele sustenta, hoje eu acho que já está com 900 crianças, R$54 por mês. Sabe o que ele fez, o Juliano Som? Ele é um cara de uma condição financeira muito boa. Estava. Quem entra em missões não tem condição financeira boa. Não tem como ter. Desculpa. Mas não dá. Porque o coração dele arde, né? Arde. Ele pegou a família dele toda que morava ali no São Paulo e muito bem. Ele é assim, ele é de uma família bem... De uma família muito, inclusive de São Paulo, de nome em São Paulo. Só que um cara muito dedicado à obra de Deus, estudado muito, e tal. Você sente nele falando. Ele é uma bênção de Deus, aquele menino. Ele foi morar no Piauí. Ele saiu de uma grande capital para morar no Piauí. Aí foi morar no Piauí, pegou lá uma fazenda lá no local lá e colocou lá 900 crianças lá para cuidar. Então, R$54 por mês você sustenta uma criança, café, almoço, janta e lanche. Sério mesmo? É. Uma saca de arroz de 70 quilos. Lá pra gente, R$80. Só que aquilo ali sustenta 50 crianças durante o mês inteiro. Até mais. Entendeu? Um saco de arroz. Tem saco de fava. Fava, aquele feijão grandão, já viu? Saco de fava, em plantações de fava lá, que, por exemplo, eu tava com um telefone, desses novos aí, modelo aí tal, lançamento, igual o teu. Eu peguei esse telefone e falei pro rapazinho, quanto que é aí de fava isso aí? Ah, fava aqui pra você comer 6 meses aqui, uns R$8 mil. Falei, toma esse celular aqui, você pega? Ele, pego. Porque ele plantava, então pra ele tanto faz. Tá aqui, o celular, eu quero 6 meses de comida pra esse povo aqui. 6 meses, num telefone celular. Então o que acontece? Às vezes nós bloqueamos de sermos abençoados por vaidades desnecessárias. E às vezes com tão pouco, né? Muito pouco, Maurinho. É porque a gente tem aquilo que a gente não precisa só para mostrar para os outros que não tá nem aí para você, nada que não tem nada com nada. Então isso é desnecessário. O que tem valor hoje? Hoje o que tem valor são coisas. Nós temos que parar de investir em coisas e investir em pessoas.
isso vai ser muito mais bonito pro reino de Deus e para você. Então, assim, o que eu posso dizer, Maurinho, sobre questão de missão? Missão, se você não pode ir, eu posso. Eu vou. Ah, Felipe, eu não posso ir, mas eu queria fazer. Tira 5 dias das tuas férias e vamos lá para Roraima comigo. Fica 5 dias comigo lá. Pastor tem que Felipe, tá preparado, hein? eu vou fazer o que lá? Eu não quero que você, não quero que você leve dinheiro para comer. Eu não quero que você leve dinheiro para dormir. Você vai dormir aonde eu dormir e vai comer o que eu comer. Só vai comprar tua passagem. Só tua passagem. Só de passagem eu gasto 10 mil por ano. Pra lá. Por ano. Por quê? Caro. É caro. 2 mil reais uma passagem. Uma passagem boa, barata, é 2 mil reais. Então eu gasto 10 mil reais de passagem por ano pra ir pra lá. Isso quando tá bom, a fase boa. Quando não, eu tenho que lutar aí pra conseguir patrocínio, pra conseguir comprar uma passagem. Pra ir lá evangelizar. Uma vez eu falei pro Vinícius e ele ficava rindo. Ele e um amigo meu, o Ricardo. Eu falei pra eles que eu preguei 16 vezes num dia. Eles começaram a rir da minha cara. Por quê? Porque as pessoas que estão aprendendo o evangelho ainda não sabem pregar. Só que não é pregação de 1 hora, é pregação de 10 minutos, 15 minutos. Prega aqui, aí vai numa outra tribo ali, pega mais 15, vai aqui no Ribeirinho, prega mais 20 minutos ali. Fala quem é Jesus, eles não sabem quem é Jesus, o que Jesus fez. Gente, você sai aqui na rua, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas pega um barquinho e fica 7 horas no rio lá pra você ver. Vai 7 horas de Manaus ali e pergunta ali quem conhece, já ouviu falar de Jesus ali. Eu estou falando de índio não, estou falando de branco. Caboclo, misturado. Já ouviu falar de Jesus? Mora aqui não, esse menino não. Eles dizem dessa forma. Eu vou no banheiro rapidinho, vai trocando ideia. Fica à vontade aí, Maurinho. Pode assim, Marão. Pode encaixar assim, né? Vou no banheiro rapidinho, que eu tô tomando muita água aqui. Esse ar-condicionado tá em cima de mim. Eita, rapaz, ele sempre reclama desse. Aproveitar aqui pra galera se inscrever, tá, Maurinho? Se inscreve aí, a galera que não se inscreveu ainda, Viraria Podcast, tá, gente? Pode se inscrever aí. Pessoal que não se inscreveu também no Raiz Gospel, pode se inscrever. Verdade. E a gente continua, pastor, aqui com esse papo bacana aí com o Maurinho. Se inscreve também no meu canal. Opa, pode passar as redes sociais, pastor. É só, se colocar Pastor Pinel, de doido mesmo. Ah, é? Pinel, que sou eu. Esse Pinel, eu ia perguntar, esse Pinel o quê? Origem? É origem, família? Família mesmo, família mesmo. Caramba, diferente. O Felipe Pinel, que eu herdei o nome do meu tataravô, né? Lá pra trás, né? Por quê? Ele foi pai da psicanálise, ele conhece como pai da psicanálise, Rodrigo. Por quê? Antigamente as pessoas matavam as pessoas com problema mental. Sim. E ele dizia, não, isso tem tratamento. Então ele criou tratamento para isso. Ele é um francês, né? E ele criou um tratamento para poder tratar de pessoas com problemas mentais. Ele inventou a camisa de força para as pessoas não se matarem. E dentre outras coisas, quem estuda psicologia, psicanálise, estuda o Felipe Pinel, né? Que foi é um familiar no meu. caso é seu bisavô? Tataravô. Caramba. É bem antigo. Então a família já começa a fazer obra social desde a origem. Desde a origem lá. Caramba. E assim, eu não sei muito sobre ele, né? Não tem muito, só o que eu sei é relatos mesmo da medicina, do trabalho dele. Mas ele já foi uma bênção de Deus ali sobre essas coisas aí, na questão de ajudar as pessoas, entendeu? E já herdou a origem, o nome, e herdou também o trabalho, né? O trabalho certo, social. Legal. Mas divulga as redes sociais lá. Rede social é Pastor Pinel, ou então, o meu Felipe é com PH, Rodrigo, então é difícil, né? Então o pessoal fala assim, PHI, lembra de farmácia antigamente, era com PH? O meu também é PHI-LIPI, Felipe Pinel. Mas se você colocar Pastor Pinel, você já vai encontrar comigo lá. No Insta? No Insta, no Facebook, no YouTube, no Spotify, Deezer, todo canto. E atua direto também na rede social. Eu tô, lives, toda segunda-feira eu tenho uma live às 23 horas, uma live de mais ou menos 40 minutos, todas as segundas-feiras às 23 horas. Você, inclusive, é meu convidado às 23 horas dessa segunda-feira, que eu vou estar pregando uma palavra. O nome da nossa live é Palavra, Oração e Louvor. Nós temos sempre um convidado, ou então uma semana eu prego, outra semana eu trago um convidado. Quem já participou comigo? Samuel Messias, muita gente já participou comigo, assim, conhecido, coach, pastor Wagner, e entre outros amigos aí. O Luciano, que é um grande coach aí de Minas Gerais, que trabalha sobre o mercado financeiro, ele fala o mercado financeiro dentro da igreja. Legal. E é muito importante, ele abriu muito os nossos olhos nesse sentido. Mas é isso, Rodrigo. Nós beleza, tamo junto. E quando precisar, quiser aparecer aqui no Raiz Gospel também, pode ficar à vontade, que aqui o estúdio é pra gente fazer esse trabalho de evangelização. A gente gosta muito desse trabalho. Eu tô aqui só curtindo, só ouvindo aqui. Né? Mas é muito legal, né? É muito bom, muito bom, muito bom. E o Maurinho, ele te conheceu como? Como que você conheceu o Maurinho? Eu conheci o Maurinho através do Samuel Messias. Ah, tá. Na verdade, o Maurinho, um tempo atrás, eu tinha falado com ele, acho que no telefone e tal, através de uma agenda que nós íamos ter aqui, acho que até na prefeitura, não me engano. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Eu ia ter um evento aqui no Rio aí, talvez. Aí eu liguei pra ele pra saber alguma coisa. Eu não me lembro exatamente, porque faz muito tempo. Acho que faz mais de 2 anos, já mais 3 anos. E foi através de um outro amigo dele lá que ele conheceu, lá em São Paulo.
E aí, mas conhecer a fundo o meu Maurinho foi através do Samuel Messias aí, que é uma benção de Deus, Samuel Messias, né? E sim, Tem que parceiro. trazer o Samuel aqui. O Maurinho é um problema, cara, com essas agendas loucas dele aí. Mas a gente vai trazer, assim, o Samuel, vai trazer uma outra galera que o Maurinho tá sempre aí marcando e tá me devendo, mas eu vou cobrar ele depois. Não, tem que trazer o Samuel. E o Samuel também tem muita história, viu? Não, sim. História. Tem, no Viraliza, eu acho que já tem até um vídeo dele aí que o Maurinho colocou. Um videozinho que bomba aí do Samuel, que tá bombando aí no Viraliza. E no Raiz Gospel ele ainda não veio, mas com certeza a gente vai, Tem que trazer vai no fazer. Raiz A gente começou agora, tem um mês e um pouquinho aí que a gente tá com recente. o Raiz recente. O estúdio foi inaugurado tem um mês aí, um pouco. Aí falando nisso, E aí, o estúdio é top, gente. E a gente tá aqui com live toda terça e toda quinta, né? Uhum. Toda terça e toda quinta às 3 horas da tarde. E aí a gente já tá com as agendas já completinha, a galera tá vindo. Graças a Deus, Deus tá abençoando, a galera tá comparecendo e a gente tá com certeza aí recebendo nossos amigos, né, Maurinho? O Maurinho voltou, Maurinho? Eu não cheguei aqui e já tomei conta de tudo aqui já, mano. Tô falando que você vai fazer a agenda com o Samuel com a gente aí, quem tá falando pra trazer ele aqui. Não, vou trazer o Samuel. Eu ia trazer o Samuel quarta-feira, né, cara? Você falou. É que eu tive problema com meu pai. E não deu pra fazer, e ele vai fazer com vocês também, pô, com certeza. Vai ser benção, com certeza. Entendeu? Pode seguir aí, Maurinho. A gente só bateu aqui um papo aqui, paralelo. Aqui é tudo parceiro. Não, é assim, eu creio que o pastor Felipe tem muita coisa pra falar, mas a gente vai conduzindo já para as considerações finais, porque eu quero muito que ele venha também no Raiz. Não, com certeza. Quero muito que ele venha no Raiz, já tá convidado. É um cara nota 10 e assim... Quero muito te agradecer. Obrigado, Maurinho. Por esse teu tempo, e você é um cara que a gente tá se conhecendo, vi que você é um cara muito gente boa. Obrigado. Um cara que eu gostei, desde aquele dia que a gente esteve lá no Samuel, na gravação, né? Na gravação do Samuel, entendeu? Vi que você era um cara gente boa. Samuel já tinha falado de você comigo. Então, toma aí, cara. Quero muito para estabelecer outras parcerias contigo. Fico feliz de você estar aqui nesse humilde podcast. Meu Deus. Nesse pequeno podcast. Mais top que eu já vi. Entendeu? E, então, assim... obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter compartilhado, né, Rodrigo? Com certeza. Essas experiências assim, edificantes com a gente. Bacana. Porque esse lado de missões e tal, ninguém gosta muito de falar. É verdade. Né? Ninguém gosta muito de trocar ideias sobre isso. Ninguém gosta muito de saber o que é. Porque a grande verdade é que todo mundo só quer o glamour. É verdade. Né? Todo mundo só quer o glamour, todo mundo só quer tocar em igreja grande, todo mundo só quer fazer local grande. Quando você fala de comunidade, mas não é aquele lance de comunidade, de estar na igrejinha pequena da comunidade, que é só fazer o evento grande na comunidade. Né? Quando coloca o palco e tal. Fazer uma igreja dentro da comunidade, muitas das vezes os caras não querem. É verdade. Então, assim, é muito legal saber que ainda tem pessoas no nosso meio que querem fazer. Não estou criticando ninguém que não faz, porque nem todo mundo tem o chamado para não fazer, só que tem gente que pode ajudar de alguma forma e só quer fazer o glamour. Só quer estar no meio daquele glamour ali e tal, né? Igreja grande e tal. Quando você falou da Devec, cara, tem muita igreja nossa dentro da comunidade. Tem muita. Né? Muita ali no Complexo do Alemão, Rodrigo, deve ter para mais de 20 igrejas. Igrejas pequenas, mas com a mesma estrutura da nossa sede. Com cadeira acolchoada, tudo bem feito. Mesmo investimento. Mesmo investimento. O pastor ele deixa bem claro isso. Aí tem algumas pessoas que até já ouvi alguns pastores falar, por que não fechou? Por que não fecha, já que tem a sede lá perto? Não. Porque tem pessoas que gostam dali. Que vivem ali. Então, assim, eu acho muito legal esse trabalho que você faz. Por isso que eu tive o prazer de te chamar para poder vir aqui. Obrigado. Não foi nem para falar sobre parte artística, de cantor. Tu viu que a gente entrou nessa veia do missionário. Parte que eu mais gosto. Não falamos de família, não falamos de nada disso. Missões. Falamos mais de missões, que eu acho que é o que tem faltado em alguns lugares. Tem faltado em algumas igrejas fazer isso. A Igreja Batista, ela tem missões nacionais, missões urbanas, missões estaduais, se eu não me engano. Isso aí. Todo ano tem, não sei se ainda é assim. É a Capelania Batista, eles fazem muito isso. Eles fazem muito isso, né? Eu achava isso legal quando eu via as pessoas chegando lá e às vezes dando carro para poder para os missionários, dando bicicleta. Às vezes era a única bicicleta que o cara tinha e o cara ofertava aquilo para missões. Então, assim, eu acho muito legal esse trabalho.
A gente veio para bater um papo sobre uma coisa, acabou entrando em outra. E uma coisa, desculpa te cortar, Maurício. Não, fica à vontade. Você falou uma coisa muito legal, como se fazia antigamente. Dava bicicleta, dava carro, dava alguma coisa. É porque tem pessoas que falam de missionários, acham que o missionário tem que ser favelado, pobre, não pode ter nada. É isso aí, não pode ter nada. Eu não concordo com isso. Não só concordo como os meus missionários que eu ajudo, se eu não tiver o mesmo que eu tenho, eu não fico satisfeito. Em 2 anos, eu ganhei 4 carros. Eu só preciso de um. Eu sofri um acidente agora indo pra Chapecó na conferência do David Leonardo, que eu ia pregar na conferência dele. Lá na conferência em Chapecó, eu tava descendo pro Curitiba, meu carro rodou, tava com o Vinícius. Meu carro capotou, acabou com o meu carro. Eu falei, Deus, eu só tava com esse carro, tava com 3 agora, dei pra 3 pessoas, mas glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Peguei o carro, levei de guincho pra São Paulo, peguei um ônibus e fui pra Chapecó, preguei, Deus usou. Fiquei uns 20 dias sem carro. Andando de Uber, pegando carro emprestado pra atender a agenda. Cheguei num culto dentro da favela. Numa comunidade com uma igreja que tinha umas 11 pessoas. O pastor da igreja, Deus falou com ele, dá teu carro pro pastor Felipe. O pastor da igreja tá amarrado. É o único carro que eu tenho. É o carro que eu tenho. Foi na pastora, confirmar com ela, a pastora falou assim, dá o carro, Deus falou comigo também. Foi na filha, dá o carro, Deus falou comigo. Foi no pastor presidente dele, falou assim, dá o carro, Deus falou comigo também. Ele pegou o carro e falou assim, olha, pastor Felipe, seria uma coisa improvável sair alguma coisa dessa igreja, mas Deus mandou dar esse carro pra você. Aí ele contou, olha, eu morei em lugares muito difíceis, eu tive uma situação muito complicada de financeiro, mas Deus me deu 4 lojas no Brás, no centro de São Paulo, deu lojas pra mim, Deus tá me honrando e tal. Só pra você saber que Deus é Deus. Ele me deu o carro. É o carro que eu tô hoje, inclusive. Deus me deu o carro pra eu fazer a obra de Deus. O carro que tinha batido, que o pessoal todo mundo tá dizendo que tinha perca total, o rapaz chegou e falou, não, esse carro não tem nada. Eu levantou o carro lá em 30 dias, consertou o carro todinho. Tudo, o carro tá zero. Se você não vai lá naquela comunidade pregar. Se eu não vou lá pregar. Se eu não vou lá com amor. E eu falei assim, ainda me deu oferta, compraram o meu material, ainda saí com um carro daquela igreja. Eita. Deus, ele honra aquele que crê em Deus. Não crendo que o homem pode dar. Então, missionário, ele tem o direito de ter o bom. Então, eu falo assim, ó, eu sempre falo, minha roupa, por exemplo, eita, essa roupa aqui, eu ligo lá pro Marquinhos, por exemplo, Marquinhos é meu amigo. Ô, Marquinhos, bora no shopping. Eu vou pra Roraima e já vou no shopping com ele. Pega a família dele, vou no shopping, compro isso aqui, compro isso aqui. O que eu tenho, ele tem que ter. Então, se você hoje, por exemplo, tem 3 carros, não usa, dá pra alguém que tá precisando. Você não usa, mas é um investimento de 30, 50 mil reais pro reino de Deus. Para você ser próspero, porque prosperidade não é ter muito, é não sentir falta de nada. É diferente. Faça o reino de Deus crescer, que você vai ter saúde, vai ter graça, Deus vai cuidar da tua vida, e é isso, Maurício, que você falou. Buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Com certeza. Filipão, obrigado. Rodrigo, tamo junto, mano. Obrigado. Deus Valeu. abençoe muito você tá aqui com a gente hoje. Sei que você parou um monte de coisa para estar com a gente aqui. Não, tamo junto. Obrigado, sempre, tá, irmão? Pode contar Então, tamo com junto. Raiz Gente, Gospel. ó, compartilha, curte, vai lá no Raiz Gospel também, curte, Show. compartilha, se inscreve no Viraliza Podcast, curte, compartilha, comenta, dá teu like lá, que isso é muito bom pra gente. Valeu? Vai pra Valeu. cima. Obrigado, Tamo Rodrigo. Tamo junto. Obrigado, Maurinho. Valeu.